no coração de Campinas. São quase 100 mil metros quadrados de natureza, esporte e tradição. O Clube Concórdia tem tudo. Academia de alto nível, montada pelo Zé Roberto, técnico da seleção feminina de vôlei. Escola de futebol pulo, piscinas incríveis, inclusive uma com 1 milhão de litros. Ginásio de ponta, escola de tênis, beach tênis, sauna, artes marciais, hidroginástica, natação infantil, adulto e muito mais. Eventos com bandas renomadas no nosso salão de festas. Quer fazer parte? Chame no WhatsApp 19 9 96 98 45 79. Rodovia Doutor Heitor Penteado, na entrada de Souzas. Siga nas redes sociais, @Clube Concórdia Campinas. Clube Concórdia. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu? Chegou. Telefone WhatsApp 19 25 14 11 71. Rua Lauro Vanucci 98, no Santa Cândida, em Campinas. Acesse casadoperfurador.com. No Facebook e no Instagram, Casa do Perfurador. Tem tudo para seu poço artesiano. Futebol interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol interior, no portal do Brasil. Futebol interior. Futebol. Prepare o seu coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. O jogo vai começar, a galera toda vibrar, ondas do rádio a transmitir, a emoção vai invadir. Futebol puro é de arrepiar, aqui a gente vive a paixão, cada lance em alta tensão. Futebol interior é dedicado, com a bola rolando no gramado, é emoção pela nossa rádio. Aqui a gente vive a paixão, cada lance em alta tensão. Futebol interior é dedicado. Ouvintes conectados celebram, cada gol é motivo de festa. Na frequência da rádio está o ar. Futebol interior é para amar. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. A bola vai rolar. No ar, Equipe Rádio Futebol Interior. Hora certa. Olá, boa noite para você. 7 da noite mais 21 minutos. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, abrindo mais uma jornada esportiva aqui nos canais Futebol Interior. Para você que tá com a gente na Valinhos FM e no canal de áudio dos canais Futebol Interior, seguimos na seguidinha depois de Guarani 1, Náutico também 1, resultado que deixa tudo embolado para a segunda vaga desta competição. Lembrando que agora, né, se o Brusque vence, o Brusque entra
com força na briga por uma das vagas, porque aí ele iria a 6 pontos. E se a Ponte perder hoje, o jogo contra o Guarani vira meio que semifinal de Campeonato Brasileiro de Série C, porque se a Ponte empata com o Guarani, a Ponte vai para a final da Série C do Campeonato Brasileiro. Mas o nosso papo agora é Ponte. Macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você, Ponte Preta, já na Série B em 2026. Será que a Ponte vai para a final desta Série C 2025? Bom, vamos começar a contar essa história daqui a pouco. Jornada esportiva para concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. Restaurante do Dadá, diz que entrega as peças pelo WhatsApp 997 88 38 21. Hipercap Brasil, compre pelo aplicativo Hipercap Brasil, você concorre toda semana a muitos prêmios. E ainda ajuda o Hospital de Amor, Clube Concórdia em Souza, 155 anos de tradição. Casa do Perfurador, tem tudo pro seu poço artesiano. 25 14 11 71, placar ao vivo, futebol interior o mais completo. E Hora da Macaca, toda segunda 9 da noite no YouTube. Hora da Macaca, 7 da noite mais 23 minutos, ao lado do Marcelo Corsato, ao lado do Franco Francisco, ao lado do Felipe Marques, que segue na mesa de áudio e vídeo aqui dos canais Futebol Interior, com a direção executiva do Elcio Paiola, direção geral do Arthur Eugênio Matias, a mesa de áudio e vídeo do Felipe Marques, na Valinhos FM, presidência do Wagner Faneco. Sem perder muito tempo, já vamos pra ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo. Estandarte desfraldado, preto e branco é sua. Salve, salve, torcedor ligado aqui no Portal Futebol Interior. Muito prazer, vamos juntos. Eu sou o Marcelo Corsato, trago para você a ficha técnica do jogo, a escalação da Macaca, a Ponte escalada, pronta, definida. Precisa de 1 ponto em 2 jogos para fazer a final da Série C. O time que já está classificado para a Série B 2026. Pedro Rocha é o goleiro número 1. João Gabriel, lateral pela direita, número 20. O Anderson é o zagueiro central, número 34. O Edson é o quarto zagueiro, número 3. O Kevin vai na lateral esquerda, número 62. Meio campo da Macaca tem Luiz Felipe, 27. Gustavo Teles, 35. Serginho, número 37. O ataque da Ponte Preta tem Miguel, número 8. O Diego Tavares vai com a número 7. E o Bruno Lopes é o 77. Na tela está Miguel, Bruno Lopes e Diego Tavares. Então vamos lá, repetindo a Macaca: Pedro Rocha, João Gabriel, o Anderson, Edson e Kevin, 1, 20, 34, 3, 62. Luiz Felipe, Gustavo Teles e Serginho, 27, 35, 37. Miguel, Bruno Lopes e Diego Tavares, 8, 77 e 7. O time do Marcelo Fernandes, que tem no banco Matheus Kaiser, 30, Rodrigo Souza, 5, Sérgio Rafael, meia dúzia, Thiago Oliveira, 18, Danley Santos, 33, Gabriel Braga, 55, Lucas Emanuel, 70, Pedrinho, 80 e Ricardo Oliveira, 99. Futebol Interior. É o Brusque, escalado, pronto, definido pelo técnico Bernardo Franco. Vai a campo com Nogueira. Goleiro número 1 é o Matheus Nogueira. Alemão 2, Jampol 4, Olávio 9, Clinton 17. Pira, ex-Ponte Preta, é o Guilherme Pira, 23, DG 27. Mangabeira é o 30. O Bernardo é o número 50. O Alex Juan é o 66. E o pivô é o número 97. Eu repito para você a escalação da equipe do Brusque, que precisa da vitória para entrar aí na disputa na última rodada contra o Náutico. Matheus Nogueira, 1, Alemão, Jampol, Olávio e Clinton, 1, 2, 4, 9 e 17. Pira, DG, Mangabeira, 23, 27, 30. Bernardo, Alex Juan, que é o capitão, e pivô, 50,
6697. O Bernardo Franco tá pendurado, tem 2 cartões amarelos. O treinador tem no banco de reservas o André Luiz, o Ítalo, o Biel, o Luizão, o Roberto, o Thomas Costa, o Danielzinho, o Douglas, o Johnny, o Maurício, o Thiago e também o Ailton. Arbitragem. O árbitro da partida é ele, Rafael Rodrigo Klein, auxiliado pelo Jorge Eduardo Bernardi e também pelo Leandro dos Santos Ruberdo. O Rafael Klein é do Rio Grande do Sul, o assistente 1, o Jorge Eduardo Bernardi, é do Rio Grande do Sul também. Já o assistente 2, o Leandro dos Santos Ruberdo, é do Mato Grosso do Sul. O quarto árbitro é o Wendel Loureiro Cabral, do Espírito Santo. E o árbitro de vídeo, o árbitro do BO da confusão hoje, é o Marco Aurélio Fazecas Ferreira. Ficha técnica do jogo. Equipes escaladas, equipes definidas para você aqui nos canais Futebol Interior. Marcelo Corsato vai estar comigo no Placar ao Vivo Futebol Interior, vai estar ligado, afinal de contas cachê dobrado, né? Então tem que ficar no Placar ao Vivo Futebol Interior e vai ser o meu repórter hoje. Hoje ele vai pagar todos os pecados. Bom, quem tá comigo também aqui, são 7 da noite mais 28 minutos, é o meu comentarista e eu vou de carona com ele. Frank Francisco. Fala, Frank, o seu destaque: Ponte e Brusque. Um empate leva a Ponte para a final da Série C neste ano de 2025. Frank, boa noite para você. Boa noite, Carlos. Boa noite, nação Ponte Pretana. E chegamos num momento gostoso, né, Carlos? De alívio. Um momento onde, por tudo que ocorreu, o objetivo foi alcançado. Isso é o mais importante. Com detalhes que agora nós podemos começar a realçar, né, Carlos? Muitos jogadores da base. Tá certo que as circunstâncias também obrigaram a isso. Eu acho que deu, como se diz, o que era para dar errado, deu tudo certo. Obrigado para quem teve a intenção de complicar, porque deu certinho. Foi maravilhoso. Espero um jogo hoje da Ponte, Carlos, mais tranquila. É um jogo mais leve, né? Não é um jogo pesado. E não vou me mentir. 1-0 para Macaca, tá muito bom. Esse Frank Francisco, comentarista aqui dos canais Futebol Interior. Esse vai ser o 9º jogo entre Ponte Preta e Brusque na história. Até aqui são 4 vitórias da Ponte, 3 vitórias do Brusque e 1 empate. E um detalhe, né? A Ponte tem vantagem, né? Porque são 4 vitórias da Ponte contra 3 do Brusque. É bem equilibrado, né? Só que em Brusque, a Ponte Preta não venceu o Brusque até agora. São 2 vitórias do time quadricolor e 1 empate. A Ponte ainda busca quebrar esse tabu. Macaca fez 11 gols contra o Brusque, sofreu 8. O último jogo a Ponte venceu no Majestoso pelo placar de 1-0 com o gol do Elvis, numa cobrança de penalidade máxima. Lembrando que o capitão da Ponte hoje é o Anderson, que a gente chamava de Wanderson, né, até a última rodada, mas aí numa entrevista num canal de televisão aqui de Campinas, ele falou que é o Anderson, hoje é o capitão da Ponte. A Ponte que tem vários desfalques, é um time bem alternativo da Ponte. Vai começar o jogo, viu, Carlos? Vai começar o jogo, apita o árbitro. Posse de bola da Ponte, a bola tá rolando no Augusto Bauer. Carlos Costa. E você sabe, torcedor, quando a bola rola eu corro que corro atrás dela para trazer todas as emoções para você. Início de jogo, início de partida, 5ª rodada, Série C do Campeonato Brasileiro. Esse é o Grupo B. A Ponte Preta é líder do grupo, já está na Série B em 2026. O Brusque tem 3 pontos em 4 jogos. Precisa vencer. Se vencer, vai para a 3ª colocação, vai ficar a 1 ponto do Guarani e aí vai buscar, quem sabe, a vaga no jogo contra o Náutico. Mas, independente do que aconteça aqui, o Brusque vai para a última rodada sem depender dele, né? E o Náutico também, com o empate de hoje, também não depende só dele. O único time desses 3 aí que, apesar do empate em casa, que ainda depende só dele, é o Guarani. A Ponte Preta jogando de camisa branca, faixa preta no peito, calção meias brancas. O quadricolor, o Bruscão, todo de amarelo, hein?
todo de amarelo o time do Brusque, vem Ponte, bola com o Miguel, autor do gol do acesso da Ponte, faz o passe, vira o jogo, toca a bola para Gustavo Teles, Teles para João Gabriel, vem o João Gabriel, escorrega no campo sintético do Brusque, volta a bola aqui para Diego Tavares, que é experiente, jogou ano passado, ele esteve na Série C com a equipe do Brusque, trabalha a bola ali na ponta, antes de vir para a Ponte, ele estava no Paraná Clube, né? Porém, contudo e entretanto, jogou pelo Brusque na Série C do Campeonato Brasileiro do ano passado. Bola volta pra Ponte no meio, trabalhou bola para João Gabriel na ponta, toca a bola para Serginho. Fez a finta, tocou pro Miguel dentro da grande área. Sai do gol, Nogueira. Pra ficar com ela, boa defesa do goleiro da equipe do Brusque, Corsato. O Matheus Nogueira estava esperto, que senão o Miguel ia chegar na frente do gol para mandar a bola pro fundo da rede para fazer o primeiro da Macaca. A Ponte que tá jogando com um time bem alternativo, vários desfalques, aos poucos a gente vai falando aqui, né? Mas alguns jogadores foram até poupados, caso do goleiro o Diogo Silva e também do Meia Elvis, porque eles estão com 2 cartões amarelos. E a Ponte fecha essa fase, o quadrangular final da Série IC, tem o derby no próximo sábado contra o Guarani no estádio Brinco de Ouro, no estádio Moisés do Carelli, e é um jogo importante também pra Ponte, Carlos. E vem o Brusque, o chute de fora da área, bateu pro gol, pegou o goleiro. Bate pro gol o jogador ali da equipe do Brusque. O Clinton, né, que bateu pro gol, o goleirão da Ponte, o Pedro Rocha, em 2 tempos. Marcelo, esse campo, né, o campo sintético, quando a bola pinga na frente do goleiro, ela ganha velocidade e o goleiro da Ponte, o Pedro Rocha, teve que fazer a defesa em 2 tempos no cantinho esquerdo. O Pedro Rocha, que se eu não estou enganado, jogou só um jogo nesse Campeonato Brasileiro da Série C e ainda... Contra o CSA. E o pessoal ainda acha que ele não foi bem, enfim, mas foi titular o ano passado na Série B. Você falava do Diego Tavares, se ele estava o ano passado no Brusque, ele caiu com o Brusque, porque o Brusque cai com a Ponte Preta da Série B para a Série C. Né? Então ele também estava disputando a Série B com a equipe do Brusque, né? Que o Brusque foi um dos times que caíram junto com o Ponte Preta, Guarani, exato. Enfim. Mas já trabalhou bem e você fala, né, Carlos? E é verdade, é totalmente diferente o jogo do sintético pro campo normal. E vem o time do Brusque hoje, a torcida do Brusque parece que compareceu, hein? A vitória contra o Guarani deu energia pros caras. Tem mais gente, né? No jogo contra o Guarani tínhamos 1.000 pessoas, né? 350 torcedores do Guarani lá. Agora, nesse momento, me parece que o público é maior. E é escanteio. Escanteio para a equipe do Brusque fazer a cobrança. Vem lá o camisa número 27, Corsato. DG na bola para fazer o escanteio. O primeiro do jogo. Lado direito, perna esquerda. Se segura aí, Pedro Rocha. Vem DG para fazer a cobrança do escanteio. É o primeiro do jogo. Perna esquerda na bola. Bateu curtinho. Voltou, tocou pro Olávio. Bola de novo pro DG. Vem na marcação ali o Bruno Lopes. Levantamento na boca do gol. Sobe de cabeça o Edson. A bola pega no zagueiro da equipe do Brusque, sai, vai embora, liga de fundo, tiro de volta para a equipe da Ponte fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Quem bateu aquela bola que o Pedro Rocha defendeu não foi o Clinton não, foi o DG com a perna esquerda, ele bate pro gol, o Pedro Rocha fez a primeira defesa, bola pra equipe da Ponte, bola lá pro Miguel, tá na ponta esquerda, falta, o jogo tá parado. Esse árbitro aí, o Rafael Rodrigo Klein, tem 35 anos e não apitou nenhum jogo de Série C, hein, ele tem jogos da Série A, foram 4 jogos pela Série A do Campeonato Brasileiro, 16 jogos pela Série B do Campeonato Brasileiro, mas não havia apitado nenhum jogo de Série C do Campeonato Brasileiro. Abraçando aqui o Thiago Barba, que deixou o like número 13. Valeu, Thiagão, obrigado. Roberto César Santos, bora vencer hoje, Macaca. Já passamos de 24 mil inscritos no YouTube, não? O Wilson Correia, daqui a pouco eu vejo aqui. O Wilson Correia, aqui todos Ponte Pretanos. Valeu, Wilson. Vivi Vicente, boa noite a todos. Jacir Ferreira, o empate já está bom, diz ele. O empate, Jacir, garante a Ponte na final da Série EC. E agora com a mudança do regulamento, importante, hein? O título da Série C faz com que a Ponte Preta entre na 3ª fase da Copa do Brasil. A Ponte que pelo Campeonato Paulista, ela talvez, se não houvesse mudança no calendário, ela talvez não tivesse possibilidades de se classificar. E agora até
o Velo Clube, né, Marcelo? Velo Clube. Até o Velo Clube, com essa mudança de calendário, estará na Copa do Brasil no ano que vem. E a Ponte é quase certo, na pior das hipóteses, que ela entra no mínimo na segunda fase, porque na primeira fase são 78 times, porém, só os 24 piores ranqueados é que jogam a primeira fase, os outros já passam para a segunda fase. Bola para a equipe da Ponte aqui na ponta direita, bola para Diego Tavares, fez cruzamento, era para o Bruno Lopes. Chega a zaga com o alemão, mete o pezão na bola, joga a bola, linha de fundo, é escanteio para a Ponte, é o primeiro escanteio no jogo para Macaca, no jogo segundo da partida, Corsato. É o alemão que fez o gol no apagar das luzes contra o Guarani, um chutaço de fora da área, mandando pro fundo da rede, colocando o Brusque ainda com possibilidades de acesso na competição. A Ponte tem o primeiro escanteio no jogo pelo lado direito e me parece, é ele mesmo, o Serginho vai pra bola, Carlos. O homem da bola parada voltou no jogo da Ponte contra a equipe do Náutico, fez assistência pro gol do Miguel, que deu acesso pra Macaca. Vem Serginho para fazer a cobrança do escanteio para a equipe da Ponte, quase 7 passados, primeiro tempo de jogo, o Pira tá empurrando o Kelvin, escanteio pra Ponte, Serginho pra bola, levantou, tocou na boca do gol, sobe, Olávio tira, bola voltou pro Diego Tavares, pro gol, pra fora. Escanteio. Só que pegou no jogador do Brusque, saiu o linha de fundo, escanteio pra Macaca, Corsato. Me parece que no chute do Tavares desvia no DG, então é escanteio, só que você vai trocar o lado agora, Carlos? Sim. Vai ser lá do lado esquerdo, provavelmente o mesmo batedor. Serginho vai pra bola, a Ponte tem mais um escanteio, mais um levantamento na área. O Anderson tá lá e também o Edson. Que já deu uma claudicada no jogo, mas não vamos criticar, né, Carlos? Não dá pra criticar, né? Os caras já subiram a Macaca, Serginho, vem ele para fazer a cobrança do escanteio para a equipe da Ponte, é o terceiro escanteio no jogo, o segundo para Macaca. Macaca atacando do lado direito da sua tela, Serginho levantou fechado na boca do gol. Olávio, de novo. Ele foi com o peito, Marcelo. Jogou linha de fundo, mesmo lado, escanteio. Mesmo lado, escanteio, mais um pra Ponte, vai lá o Serginho. Puxa o ar, respira fundo, Carlos. Escanteio, Serginho pra bola, fechado, primeiro pau, toque de cabeça do Bruno Lopes pra fora. Passa, vai embora, linha de fundo pro Matheus Nogueira fazer a cobrança pra equipe do Brusque. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery, 3744-2121. Chamou, falou, Corsato. Então, o maior público do Brusque nessa Série C foi no jogo contra o Náutico, na primeira partida desse quadrangular, né? Jogo que eles perderam pelo placar de 1-0. Cerca de 2.300 torcedores acompanharam a partida. Eu acredito que hoje vamos estar perto disso se não passar, viu, Carlos? E tem torcedor da Ponte também por lá. Bola para a equipe do Brusque. Jean Paul, colombiano, trabalha a bola aqui na ponta. Ele faz o passe, vira o jogo, toca a bola para Guipira. Ex-Macaca, ex-Ponte. Passa o pé em cima da bola. Fez a finta, passou pelo Diego Tavares. Vem Guipira, toca a bola para Alex Juan, o capitão da equipe do Brusque. Bota a bola para Guipira. Pira toca a bola aqui um pouco mais atrás para Bernardo. Bernardo pra Pira, levantou, tocou na boca do gol, toque de cabeça pra trás. Ela passa, vai embora. Linha de fundo, tiro de volta. Foi o Olávio que meteu a testa nela, né, Corsato? Foi. Cruzamento do Pira aqui pela esquerda. Ele jogou na pequena área. Cara, ele ganhou do Anderson. O Pedrão ficou estático ali, não saiu. Ele que manda a bola. Olha, se ele pega com jeito, mandava pro gol. Mas a Nossa Senhora do Majestoso colaborou agora, porque ele pegou mal na bola e isolou. Segue 0-0. A Ponte tem um monte de desfalque, mas o Brusque também tem um monte de desfalque, viu, Carlos? Daqui a pouco você fala. E o Anderson, o capitão do time da Ponte, ficou olhando pro Pedro Rocha e falou pra ele, pô, você não saiu, né? Acho que tem que ter mais calma com o goleiro da Ponte. E o goleiro é o seguinte, né, cara? Tem que ter ritmo de jogo. E é uma pedrada pra ele, porque o campo é super diferente. O jogo tá parado porque tava impedido ali o jogador da equipe do Brusque, o 27, o DG. Errou, hein? Você acha que ele errou? O Edson dava condição lá em cima, pô. É que o Edson não aparece aqui, ó. Não, nenhuma condição, Marcelo. Tava certo. Ah, não, tava certo, impedimento. Verdade. O jogo tá parado. Bola pra equipe da Ponte fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. E a Ponte perde a bola na saída. Vem ali o camisa número 66, o Alex Juan, bateu pro gol. Pra fora, ela passa, vai embora. Linha de fundo, tiro de volta pra Ponte fazer a cobrança. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar pra você tempo. E placar do futebol.
A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa e como passa. Chegamos a 10 minutos, quase 11 passados deste primeiro tempo. No regressivo 34 para terminar o primeiro tempo de jogo no Giro do Giro. Eu giro que giro o placar do campeonato para você, Série C. Brasileirão. Augusto Bauer, gramado sintético. Brusque, 0. Ponte já na Série B em 2026. Também 0 placar ao vivo, Futebol Interior. Vai, Corsato. Mais cedo, com transmissão do portal Futebol Interior, Guarani e Náutico ficaram no empate pelo placar de 1-1. Amanhã, pelo outro grupo, teremos São Bernardo e Caxias, Floresta e Londrina. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Não pergunte sobre o meu passado, eu não vivo mais lá. Vou falar com o Frank agora, mas quero abraçar aqui o Aparecido Alves, a nossa audiência. Não esqueça de deixar o seu like, tá? E se você quiser que eu coloque a sua mensagem na frente aqui, é só mandar um superchat pra gente. Silvana Pereira, vamos lá, Ponte. Valeu, Aparecido Alves, boa noite, equipe show de bola. Pra cima, Macaquinha, pra confirmar a disputa do título. Um empate põe a Ponte na final da Série C. Roberto César Santos, o Roberto Zapiens. Também tá com a gente o Charles. Fala, Charles, em Cambé, ouvindo a gente, valeu, rapaz. Edson Cláudio, bora pra mais uma vitória da Ponte. Ô, Frank, a Ponte teve um chute agora lá com o Miguel, que o Matheus Nogueira foi pra ela, fez a defesa. Já já o Frank fala porque vem a equipe do Brusque, aqui pela direita, pivô, Matheus pivô, trabalha essa bola aqui na ponta, ele abre o jogo, vira a giga, bola pro Clinton, que não é o Bill, ex-presidente dos Estados Unidos. Bola pra Bernardo, o camisa número 50 tocou pra DG, vai queimar dali pro gol, pegou na parede e foi embora. Linha de fundo, tiro de volta pro Pedro Rocha fazer a cobrança. Ô, Frank, quero pegar carona com você aí. Bandeira verde, né, Frank? É a bandeira mais barata? Qual que é a bandeira mais barata? A bandeira 1. Bandeira 1. Ah, não tem mais cor? Não, bandeira 1. Não tem mais cor? Não. Bandeira 1 e bandeira 2. Bandeira 1 e bandeira 2. Então tá, então vamos de bandeira 1 então pra você por enquanto. 12, quase 13 passados deste primeiro tempo e o jogo 0 Ponte, 0 Brusque. Carlos, um jogo como a gente imaginava, né? O Brusque tem que jogar, tá procurando tirar espaço da Ponte. A Ponte tá fazendo uma partida de posicionamento, né? Eu vejo que o time tá bem postado, no 4-3-3, digamos assim, né? Quem tá ficando mais como cabeça de área é o Luiz Felipe, o Gustavo Teles fica um pouquinho à frente e o Serginho tem a liberdade de flutuar ali atrás do meio-campo do Brusque. A Ponte já chegou com perigo, o Brusque está tentando entrar, mas a defesa da Ponte está muito bem postada, Carlos. Então está arriscando bastante de fora da área. E nesse tipo de gramado, vai ter que exigir do Pedrão um pouco de atenção, que as bolas vão muito rápidas, muito fortes também, então tem que ter atenção. Mas está bem controlada a partida por enquanto, Carlos. Vamos aguardar aí. Não estou gostando do árbitro, tá? Gustavo Teles ganha essa bola pra Ponte, toca a bola aqui no meio, bola pra Serginho. O Teles tocou a bola pro Diego Tavares, se passa pro Tavares, meus amigos. É que o Alex Juan tava no meio do caminho ali, mas que passe do Teles. Ia pegar o Diego Tavares de frente pro gol, hein, Corsato? Pra quem tá na tela com a gente, o Tavares faz até assim, ó. Fala, essa bola poderia ter passado, ia dar bom pra mim, mas o Alex Juan tava atento e fez o corte no passe do Gustavo Teles. O que chama atenção é que no banco de reservas não estão hoje Lucas Cândido e nem o Léo Kovic, né? São jogadores aí que a gente não tem informação que eles estariam, digamos, contundidos, né? Enfim, são jogadores que não estão à disposição hoje no banco de reservas. Aliás, o Lucas Cândido, geralmente, quando o Léo Oliveira não está à disposição, é ele que joga, né, Carlos? E o Léo Oliveira tá contundido, viu? O Léo Oliveira também tá machucado. O Léo Oliveira. O Luiz Felipe, rapaz, também deu uma colorida no cabelo, né? Descoloriu o cabelo. O João Gabriel tá com o cabelo descolorido. Será Deve que é ter sido alguma promessa, alguma coisa assim, né? Pois é. Ficou bonito, hein? Eu gostei, cara. Vamos fazer também, Carlos? A gente só não tem a matéria-prima Só precisa do necessária, cabelo, que é o né? cabelo, né? O Frank pode fazer aqui, né? O único que tem cabelo aqui, o Felipe não tá na tela, né? Mas é aquilo, né? Uns com tantos e outros com nada. Bola aqui pra equipe do Brusque. Ganha a bola, Alex Juan. Toca a bola pra Guipira. Guipira, vem o Diego Tavares na marcação pra cima dele. Vem o Alex Juan. Sai da ponta, vem pro meio. Fez o toque, procurava o lá, viu? Chega a zaga da Ponte. Tira, sai jogando. Bola aqui pelo meio. Ganha a bola pra Ponte. Serginho fez o passe. É pro menino, é pro Miguel. Vai na correria. Matheus Nogueira. Teve que sair do gol pra tirar dali. Aí vem a bola aqui um pouco mais atrás. Não consegue pegar o Diego Tavares jogando aqui bem atrasado, hein? Bem como se fosse ala pela
pela direita. O João Gabriel já passou, saiu. A bola voltou pro Guipira, fez o passe na ponta esquerda, procurava o Alex Juan. A bola saiu, vai embora, linha de fundo do tiro de volta. Para a equipe da Ponte fazer a cobrança. Vivi Vicente. Ah, Vivi. É que você não estava acompanhando, né? A outra live, né? Mas o nosso querido Pedro Lino estava transmitindo o jogo do Guarani, viu, minha querida? Obrigado pela audiência. O Charles, esse é o último ano desse gramado do Brusque. A Federação de Santa Catarina proibiu para 2026. Alguém tem que colocar um ponto final nisso, né? Ah, mas sei lá, pô. Então, mas peraí. Atlético Paranaense usa assim. Não, mas o Atlético Paranaense... A arena do Corinthians é assim, do Palmeiras é assim. Não. Do Palmeiras não é todo... Ah, mas tem o Palmeiras, sintético. Palmeiras e Corinthians não são totalmente sintéticos como esse aqui. Mas esse é a mesma coisa. Não. Mesma coisa. Não é, Marcelo. Fica diferente o jogo. O gramado híbrido, ele é diferente desse Cara, aí. eu vou falar uma coisa pra você, eu até gosto, porque eu vou falar a verdade, tem uns gramados aí que não tem condição nenhuma de se jogar bola, né? Eu até gosto, viu, do gramado sintético. Mas a jogadorzada detesta, né? E é outro jogo, né? É outro esporte. O Javier Curiel, desde Espanha. Quem ganhará, ô Javier? Nós aqui, Ponte, tá? Então, esperamos que seja a Ponte Preta. João Limírio Neto, Rondonópolis, Mato Grosso, está ligado na melhor equipe de transmissão. Valeu. O TH escreveu, vamos Ponte. Carlos. Oi. O Serginho deu uma bugada ali agora, hein? É? Deu uma entrada sem necessidade nenhuma no Mangabeira, cara. Tem VAR, tem que lembrar o Serginho que tem VAR, viu? Mas não virou nada, né? Nem amarelo pra ele. Bola pra Ponte, ali na ponta. Você falou aqui do banco de reservas, Marcelo, uma novidade. O Thiago Oliveira, né? Que não havia ficado no banco nenhum jogo. Aliás, ele tava jogando no Paraná, né? Ele tava jogando no Cascavel. E ele tá no banco de reservas. E outra novidade, o Danley Santos, zagueiro, também está no banco de reservas. Ele que quando se contundiu era titular da Ponte. Titular. Né? Era titular da Ponte, mas agora acho que já não dá mais pra ele, porque a dupla é o Anderson e Simon. Nesse momento sim. Era titular com o Alberto Valentim, que tá tirando o América Mineiro lá do rebaixamento na Série B. Valeu, um abraço, obrigado, valeu Vivi, bola aqui, abafa o caso Vivi, bola aqui pela direita, trabalha a bola aqui, a equipe do Brusque, bola pro pivô, é o Matheus, parece que eles não gostam de Matheus, né Marcelo, porque o Matheus eles não chamam de Matheus Nogueira e o Matheus pivô eles não chamam de Matheus pivô. Não, é porque tem muito Matheus, né, então eles colocam o segundo nome, aí tira tudo os Matheus então. Aí tira tudo. Mas você pode chamar de Matheus, não tem problema. Matheus pivô, Matheus Nogueira. João Gabriel trabalha essa bola aqui na ponta direita, vira o jogo. Bola pra Serginho na marcação. Chega pra tirar dali o Alemão. No primeiro jogo do Brusque aqui contra a Ponte Preta na primeira fase, que o Brusque enfiou 4-1 na Ponte, né? Que o Toró cometeu pênalti, lembra? O Toró cometeu pênalti, aí o Dudu foi expulso. O Alemão que sofreu pênalti. Toró também é outro jogador que foi poupado para esse jogo, né? Porque não tá pendurado, mas foi poupado para a sequência da Série C, o último jogo desse quadrangular contra o Guarani, depois se a Ponte chegar nas finais. João Gabriel pra bola, vai pro cruzamento, levantamento na boca do gol, pega no jump, sai, vai embora. Linha de fundo, escanteio pra Ponte, não vou chamar o repórter, não vou chamar o Frank rapidinho antes da cobrança do escanteio. A Ponte não tá bem no jogo, apesar do time totalmente alternativo, hein, Frank? Tá bem posicionada, Carlos, bem distribuída em campo. E vamos falar a verdade, a maioria desses jogadores aí estão entrando com constância, né, Carlos? Verdade. Escanteio pra Ponte, é o quarto escanteio pra Macá, que é o quinto no jogo. Na nossa torcida ele vai bater o escanteio. É isso, tem torcedor da Ponte por lá, com camisa e tudo. Serginho pra bola, levantou, fechado, sobe a zaga pra tirar. Aí vem o Olávio, tira, tá em todas também o tal do Olávio, hein? A bola vai ficar aqui na ponta, bola pro goleirão da Ponte, o Pedro Rocha, todo de vermelho. Ele põe essa bola aqui, fez o passe no meio, procurava o Miguel, tentou fazer um toque de calcanhar, Matheus Nogueira vai ficar com ela, mas tá parado o jogo, tinha impedimento. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Vem Brusque, bola aqui pro campo de ataque, falhou a zaga da Ponte, a bola voltou pro Brusque, vai queimar dali, bateu pro gol, é gol! DG! Gol do Brusque! É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão.
Na marca de 20 minutos passados do primeiro tempo. Jogada que começa aqui pelo lado esquerdo. Bola na ponta esquerda para o time do Brusque. O cruzamento do Guipira. Zaga da Ponte falhou. O toque para trás. E o DG, perna esquerda. Com rara felicidade, toca no canto direito do goleirão da Ponte. O Pedro Rocha, o Pedrão que pulou, mas não pegou. Tá aberto o placar no Augusto Bauer. 1 pro Brusque. 0 pra Ponte. DG vai pra rede, é gol do Brusque. Ô, goleirão Pedro Rocha, essa você só pega lá no fundo da rede, me conta, me dá o detalhe do gol do Brusque. O primeiro gol do jogo, printa a tela aí, Corsato. No contragolpe, a se confirmar a posição do Guipira, né? Porque ele tá um pouquinho à frente aí do marcador da Ponte Preta, mas tem que ver o momento que a bola sai do pé do jogador que fez o lançamento, né? O gol tá confirmado, cruzamento da esquerda do Guipira, aí o Olávio se estica todo, consegue evitar que a bola passe, saia da grande área e ela sobra pro DG, que bate perna esquerda, manda a bola pro fundo da rede. Aberto o placar no Augusto Bauer. Agora Brusque 1.0. Seguinte, o Brusque vai para 6 pontos nesse momento, a Ponte fica com 10, né? A Ponte já subiu, mas ainda não tem garantida com esse resultado a sua presença na final da Série C. E o Brusque precisa ganhar do Náutico na última rodada, fora de casa, e torcer para que a Ponte consiga tirar ponto do Guarani, viu, Carlos? Bom, independente de qualquer resultado aqui, né? Se o Brusque, deixa eu só ver esse lance aqui, vem Brusque de novo, bola aqui pro campo de ataque, era pro DG, o autor do gol, chega a zaga, era o que tava lá no camisa número 17, o Clinton. Não conseguiu pegar a bola, aí a bola acabou saindo, foi embora liga de fundo. Eu ia dizer aqui que independente de qualquer resultado, mas não, o Brusque não pode sequer empatar o jogo aqui, né? Porque se ele empatar o jogo aqui, ele estará eliminado. Por quê? Porque o Guarani já tem 7 pontos, né? E se o Guarani perder pra Ponte, o Guarani fica com 7 e ele, se ele vence, não, se ele perde aqui, tem que fazer essas contas aqui, mas se ele perde o jogo aqui, ele ficaria com 3 pontos, não, ele estaria eliminado sim. Vem bola para a equipe do Brusque, na ponta esquerda, vem bola para a equipe do Brusque, bola para o Guipira, metade da metade do jogo, tá impedido, não vale nada, o jogo tá parado, bola para a equipe da Macaca. Deixa eu só completar minhas contas aqui. Então é o seguinte, ó, se o Brusque perder aqui, ele estará eliminado. O empate não elimina o Brusque matematicamente. Por que não? Porque, por exemplo, o Guarani joga com a Ponte, se a Ponte vencer o Guarani continuaria com 7 pontos. E se o Brusque vence o Náutico, ele vai a 7 pontos, né? E aí iria para o saldo de gols lá para ver se ele passa ou não o time do Guarani. Então o empate também não elimina a equipe do Brusque. Agora, a vitória do Brusque deixa todo mundo na briga. Náutico, Guarani e Brusque. Mas na última rodada só o Guarani vai depender dele com esse resultado aqui. Por quê? Porque o Guarani joga com a Ponte vencendo, não precisa torcer para que nenhum resultado combinado. Se o Guarani empatar com a Ponte, se ocorrer um vencedor, se acontecer esse resultado que está acontecendo aqui, e o Guarani empatar com a Ponte e tivermos um vencedor no jogo Náutico e Brusque, esse vencedor estará na Série B e o Guarani com o empate com a Ponte estaria eliminado. As contas mais ou menos essa, né, Marcelo? O Náutico ele tem menos 2 de saldo e o Guarani tem 1 de saldo. Então se o Guarani empata com a Ponte, ele vai ficar com o mesmo 1 de saldo e o Náutico precisaria ganhar do Brusque de 3-0. Se o Náutico ganha do Brusque, o Guarani empata com a Ponte Preta, se o Náutico ganhar do Brusque só de um gol de diferença, quem sobe é o Guarani. Quem sobe é o Guarani. Então quer dizer que o empate também não ficaria ruim para o time do Guarani. Mas aí todo mundo, né, Náutico e Guarani, ficariam com 8 pontos. Os dois times com 8 pontos. Agora, se o Brusque vence... sobe o Brusque. Isso, e o Guarani empata, sobe o Brusque. E se o Náutico vence também, aí sobe o Náutico. Não, é o que eu tô falando. Se o Guarani empatar... porque o Brusque tá indo pra 6, verdade. Isso, se o Guarani empatar, aí tem que ver como é que fica a situação do saldo de gols, né? É verdade, é porque o Brusque tem 6, né? O Brusque nesse momento é o 3º colocado, viu? O Náutico tá indo pra última colocação do grupo com 5 pontos. Ainda com chances, né? Mas o Náutico hoje, com o empate, ele perdeu, né, aquela possibilidade que ele tinha de depender só dele. Vem Ponte aqui pela direita, Diego Tavares vai pra fazer o toque, bateu pro gol, pegou na zaga
Saiu. O árbitro tá marcando escanteio. O Alex Juan tá pedindo lateral. Mas deu escanteio bandeirinha, viu, Corsato? É, mais um escanteio no jogo pra Ponte Preta. Tem mais escanteios do que o Brusque, mas tá perdendo o jogo. O que vale é bola na rede. E o DG foi pra rede agora há pouco, a 20 minutos do primeiro tempo. Serginho de novo vai pra bola. A Ponte tenta o gol de empate. Empate esse que leva a Ponte Preta já pra final da Série C, Carlos. Esse é o 6º escanteio no jogo, é o 5º pra Ponte. Serginho vem pra cobrança do escanteio pra equipe da Macaca. Vai, Ponte. Passamos de 25. Felipe Marques já marcou 25, 25 e 30. Serginho pra bola. Levantou, tocou na boca do gol. Sobe a zaga, tira a bola, volta pra Ponte. Teles no meio. Ele faz o passe, abre o jogo, toca a bola aqui pra João Gabriel. João Gabriel na cavadinha. Levantou, tocou pro Anderson. Toque de cabeça, a bola voltou pro Diego Tavares. Vai queimar dali, bateu pro gol. Pegou o Matheus Nogueira. Rapaz, ficou a caráter pro Diego Tavares bater pro gol. Matheus Nogueira, bom goleiro da equipe do Brusque, foi pra ela, fez a defesa, Corsato. Ele poderia ter dominado a bola porque tava livre de marcação, mas ele tentou de primeira, né? Surpreenderam o Matheus Nogueira, mas o bom goleiro do Brusque agarrou, não soltou, fez a defesa. Segue Brusque 1.0. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano. E se a Ponte conhecer a derrota aqui, vai ser a primeira derrota da Ponte no comando do Marcelo Fernandes, né? Até aqui são 7 jogos impressionantes, 6 vitórias e 1 empate do técnico Marcelo Fernandes, que levou a Ponte para a Série B na temporada do ano que vem. E o título agora desta Série C vale vaga na 3ª fase da Copa do Brasil, meus amigos e minhas amigas. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Bola para a equipe do Brusque, aqui na ponta, na marcação, o Serginho tenta levantar o pé, a bola sobra pro time do Brusque ainda, Alemão, vira na ponta direita pro Clinton, vai deixar a bola bater, a bola bate, Kevin, sobe, tira de cabeça, joga a bola para lateral, é lateral para a equipe do Brusque fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. A Neuci Lucato coloca aqui Campinas todinha, torcendo pra nossa macaquinha. É, bem isso. Olha o time do Brusque jogando a bola pra trás. O toque foi pra trás, é escanteio pra Ponte. O Matheus Nogueira foi atrás da bola, mas não conseguiu pegar não, viu, Corsato? É uma bugada ali do time do Brusque, bola pra trás, toda errada. É escanteio pra Ponte Preta pelo lado direito, Serginho tem pressa, vai pra bola. Vem Serginho pra fazer a cobrança do escanteio, é o 7º escanteio no jogo, tá 6-1 no escanteio pra Ponte, 1-0 pro Brusque no jogo. Serginho pra bola, levantou, tocou na boca do gol, Olávio. Sobe pra tirar de cabeça, 1, 2 vezes, aí vem o Diego Tavares, vem, domina a bola de cabeça, Gustavo Teres, fez a finta ali pra cima do DG, autor do gol, a bola voltou aqui pelo meio, sobe a zaga, tira dali, a bola volta pro time da Ponte de novo, Edson bate de cabeça, a bola volta pra Serginho, voltando da onde ele tava ali na posição pra fazer a cobrança do escanteio, a bola voltou pro Alex Juan toca a bola pra Guilherme Pira, vem Gui Pira, estava no time da Ponte, campeão da Série A2 em 2023, ele faz o passe, abre o jogo, toca a bola aqui pra Bernardo, bom, volante da equipe do Brusque, ganha esse jogo, toca a bola na ponta direita, a bola pro Clinton, vem Kevin na marcação pra cima dele, vai bater direto pro gol, pra fora, vai embora. Linha de fundo, o Kelvin tava na jogada também, ela foi embora, linha de fundo, o tiro de volta pra equipe da Macaca fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Sim, na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. O Joel Silva disse aqui, tamo junto. Silvana Pereira também tá ligada conosco. Valeu, Silvana. Não esqueça de deixar o seu like, tá? Ponte vem, bola aqui pro campo de ataque, Serginho, Miguel perde na ponta esquerda, ele trouxe pro Miguel, fez a finta, trouxe a bola na ponta esquerda, o Serginho perde de novo, o Miguelzinho vai ter que tocar, voltou essa bola um pouco mais atrás, bola para Luiz Felipe, tem o Gustavo Teres pedindo bola, volta essa bola aqui um pouco mais atrás, bola pro Anderson, capitão do time da Ponte, trabalha a bola na ponta esquerda, bola pro experiente Serginho, na ponta, virou, trabalhou, bola pro Kevin, vem cruzamento, levantamento na boca do gol muito forte, era o Miguel que tava por ali, né? O Kelvin estava dentro da grande área. Jogador da equipe da Ponte. Aí a bola acabou saindo, foi embora a linha de fundo, tiro de volta para a equipe do Brusque fazer a cobrança, Corsato. É isso, lembrando que a Ponte Preta no time titular hoje só tem 3 jogadores, né? Dos jogadores que vinham atuando no time titular da Ponte. O Anderson, o Luiz Felipe e o Bruno Lopes. O resto
Todo mundo é reserva nesse time. E são 5 jogadores oriundos da base da Ponte Preta no time titular. Pedro Rocha, né, já tem mais idade, né, mas é da base da Ponte Preta, tem 27 anos o goleiro. Vem Ponte, Luiz Felipe, na marcação, chegou a zaga para tirar. Tem o João Gabriel, o Edson, o Gustavo Teles e também o Miguel. São 5 jogadores no time titular, sem contar lá no banco de reservas. Ponte vem, bola com Kevin na ponta esquerda, chega para tirar dali a zaga. Com o pivô, o Matheus tira, aí a bola fica aqui no meio. Você ouviu o toque do Felipe Marques e atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar para você, tempo e placar do futebol. Já passamos de meia hora, 30 minutos passados deste primeiro tempo. No regressivo 15 para terminar o primeiro tempo de jogo. No giro do giro, eu giro que giro o placar do futebol para você. Série C, Brasileirão, é a 5ª rodada, segunda fase. Ponte 0, Brusque 1, Ponte vem. Bola com o Luiz Felipe, trouxe a bola para a perna direita, virou, toca a bola para Diego Tavares. João Gabriel passou, o Tavares não tocou. Só agora que ele viu o João Gabriel. Vem o João Gabriel, daqui a pouco completa o giro. Bola na ponta para Gustavo Teles. Teles, cruzamento, levantamento na boca do gol. Matheus Nogueira sobe e fica com ela. Agora chegamos a 31 minutos passados primeiro tempo. No regressivo 14 para terminar o primeiro tempo de jogo. 1 Brusque, 0 Ponte. O DG marcou a 20 do primeiro tempo, Corsato. Copa do Mundo Sub-20, primeira fase, terceira rodada. O Brasil está eliminado. Por quê? Porque perdeu para a Espanha pelo placar de 1-0. Agora eu vou gastar o meu francês, hein? Pelo francesão, 7ª rodada. O Auxerre acabou perdendo em casa para o Lens pelo placar de 2-1. Valinhos FM 87.9. Carlos Corsa. Sempre, pra sempre, de bem com a vida aqui nos canais Futebol no Interior. Ponte Preta fazendo seus últimos jogos na Série C. 2026, voltamos pra Bezona. Amém. Ô Frank, 32. Primeiro tempo, 1 pro Brusque, 0 pra Macaca, Frank. Carlos, a Ponte segue fazendo ainda uma boa partida, está bem posicionado em campo. O gol aconteceu de uma falha de posicionamento, né? O João Gabriel, ele estava muito distante do Guipira. A gente sabe que o Guipira tem essa questão da velocidade, e então ele não conseguiu chegar. E o Kevin, na disputa de bola dentro da área, acaba perdendo. O Luiz Felipe chegou um pouquinho atrasado e o DG ficou a caráter para fazer o gol. Mas o Brusque, Carlos, ele não faz uma partida que incomode a defesa da Ponte. A Ponte continua bem no jogo e olha, vai lá, Carlão. Vem Ponte, bola pro Diego Tavares, chega na marcação, adiantou. Mete o pezão na bola, tira dali. A bola voltou, lateral pra Ponte. A Ponte tem a posse de bola. Eu não tenho os números aqui, mas a posse de bola é toda da Ponte. Escanteio da Ponte. Só que quem tá vencendo o jogo? O Brusque. Edson, bota a bola pra trás pra Pedro Rocha. O Pedrão, goleiro da Ponte, toca a bola pro Anderson. Hoje como capitão da equipe da Macaca. Vem o Anderson. Trabalha a bola aqui. Não tem o Sion, não tem Elvis, não tem Arthur, não tem o Diogo Silva. E aí, o Anderson é o capitão da equipe da Macaca. Trabalhando a bola aqui, equipe do Brusque. 33 minutos, 20 segundos passados do primeiro tempo de jogo. Tá 1-0 para a equipe do Brusque. O Brusque, com essa vitória, tá passando o Náutico na tabela de classificação. Vai a 6. A última vaga para a Série B desse grupo B do Campeonato Brasileiro vai ficar para a última rodada. Todos os jogos na semana que vem, 5 da tarde, com cobertura aqui dos canais Futebol no Interior. Vem o Edson, ganha essa bola para a Ponte. É o Anderson que tá por ali, volta essa bola aqui um pouco mais atrás, mas o árbitro tá parando já para marcar um impedimento do ataque aqui da equipe do Brusque. Canais Futebol no Interior, Valinhos FM. Aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Vai participando aí, vai mandando mensagem pra gente aqui no YouTube Futebol Interior. Se quiser pode mandar superchat também, que a gente manda pro ar aqui o superchat, tá? E não esqueça de se inscrever no nosso canal. Quem vence o jogo? Brusque 18%, empate 17%, Ponte 65%. O Thiago Barba, senhores, vamos empatar para garantir a final. Próximo jogo, Náutico paga aquela mala para ter um incentivo extra no derby. O Brusque entrega e subimos nós e o Hélio. Tá dizendo aqui o Thiago. Bola pra Ponte. Olha, o Diego Tavares foi pro chão. O árbitro tá marcando só tiro de meta. Mas o Diego Tavares foi pro chão, ficou pedindo o pênalti. O jogo tá parado, ele olha pro árbitro, abre os braços, fica pedindo o penal. O jogador da equipe da Ponte, eu quero ouvi-lo, Corsato. Ah, pênalti não foi não. Se foi alguma coisa, foi fora da área pra mim. Eu marcaria falta.
Foi falta. Foi falta. Foi fora da área, mas foi falta. Aí não tem como o VAR entrar. Porque um pouquinho mais ia ser dentro da área. É que ele caiu uns 300 metros pra frente, né? Mas o árbitro deu o tiro de meta porque a bola bate no jogador da Ponte Preta. Deixa eu mandar um abraço pro Batata. Tá sempre acompanhando a gente, tá trabalhando, mas tá acompanhando a nossa transmissão. Falou que é pra mandar um abraço pra Vivi Vicente. Valeu, Batata! Um abraço pro grande Batata. Esse dia eu tava no jogo aqui, ele mandou 12 áudios. E aí não tem como ouvir, né? Como é que você transmite o jogo e ouve o áudio, né? Não dá, né? Aí não dá, mas o Batata é nosso grande Batata. Nosso brother, grande Batata. Bom trabalho aí, viu, Batata? É, amigo. O Brasil tem que progredir, né? No sábado à noite, pensa que é só festa? A Lúcia Silva tá dizendo que o Náutico não sobe. Com esse resultado aqui, o Náutico vai ficando na última colocação do campeonato, na última colocação do grupo, né? Por incrível que pareça, o Brusque, né, vai entrar na última rodada na frente do Náutico, se continuar esse resultado aqui. Que coisa, hein? O Concerto Brasil tá dizendo que também tá no trabalho. É o Charles. Ô, Charlão, abraço pra você, meu querido. Fael Cardil. Boa noite. O TH. A ponte vai virar. Maria Souza. Vamos, Ponte Preta. Ou empate. Acho que ela deve ter jogado uma graninha ali. Viu, Marcelo? Deve ter apostado, porque ela tá torcendo pra ponte. A Sandra Silva tá dizendo aqui, ó. Tem que colocar o Pedrinho. Valeu, Sandra. Pedrinho tá no banco de reservas. Lembrando que a Ponte Preta perdeu o derbinho ontem, né? Pro Guarani. O Guarani fez o gol no finalzinho do jogo. O jogo foi lá em Atibaia, no próximo final de semana, pelo Campeonato Paulista Sub-20, primeira divisão. O jogo da volta, a Ponte precisa vencer o jogo. Agora o Alex Tuan, hein? Deu uma pegada ali pra cima do Diego Tavares. O árbitro para marcar a falta. É falta pra equipe da Ponte fazer a cobrança. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar pra você. Tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa e como passa. 37 agora. 37 passados deste primeiro tempo. 8 para terminar o primeiro tempo de jogo no Giro do Giro. Eu giro que giro o placar do futebol para você. Augusto Bauer em Brusque. Ponte 0, Brusque 1, DG marcou a 20 do primeiro tempo, Corsato. Série B do Campeonato Brasileiro, aliás, Série B que a Ponte Preta estará na próxima temporada. Segundo tempo, bola rolando, o Volta Redonda vai empatando com o Goiás pelo placar de 0-0. Mais cedo em Chapecó, a Chapecoense venceu o Novo Horizontino pelo placar de 1-0. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Deixe o seu sorriso mudar o mundo, mas não deixe o mundo mudar o seu sorriso, Serginho. Falta pra Ponte, aqui na ponta direita, levantamento na boca do gol. Matheus Nogueira sai do gol pra fazer a defesa e já liga o contragolpe. Bola pra Clinton, passa o pé em cima da bola, o Guipira pede. O Clinton vira pro DG, pro Clinton. De novo chegou o Edson. Perna direita dá um bico, tira, joga a bola pra lateral. Canais Futebol Interior. Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano. Vem a equipe do Brusque, bola aqui no campo de defesa. E para Casa do Perfurador tem tudo para o seu poço artesiano. Com entrega rápida, atendimento personalizado. Pediu, chegou. 19, 25, 14, 11, 71. Casa do Perfurador, tudo para o seu poço artesiano, Frank. E o jogo aí, Frank? Ponte perde, o Brusque vence 1-0. Continua do mesmo jeito, Carlos. A Ponte está bem posicionada. Você pode ver que o Brusque, quantas vezes você falou aí, defende Pedro Rocha. Então, assim, eu só não tô gostando, Carlos, da arbitragem. Começa com essas enrolação, esses manda seguir jogada aqui, que nem essa daí foi falta clara que passou agora. Mas assim, a Ponte ainda continua bem posicionada, reagiu bem após tomar o gol. Eu temi um pouquinho isso. Tô gostando muito do posicionamento do Edson, tá bem. O Gustavo Teles também tá muito bem no jogo. Falta dar uma ajeitadinha aqui na peça de frente, Carlos. Ô, Carlos, esse Frank Francisco, comentarista aqui dos canais Futebol Interior. A Vivi, Marcelo, pediu pra você retribuir o beijo do Batata. Mas o beijo do Batata. Então é o seguinte, a Vivi dá o beijo em você e você dá o beijo no Batata. A Vivi tá te mandando um beijo, viu, Batata? Ô Carlos, aí eu falei que o VAR não pode se meter, né? Que o lance foi fora da área, tal, falta. Mas agora, nitidamente, o VAR se mete num lance, daqui a pouco eu falo. Vem bola pra equipe da Ponte na ponta direita, bola pro Diego Tavares, chega o Alex Juan, tira. Joga a bola pra lateral. Marcelo, a gente fala que o VAR não tem que se meter, mas ó, eu já falei aqui, falei na Hora da Macaca, se você não conhece, toda segunda-feira, 9 da noite no YouTube, Hora da Macaca. O VAR no Brasil é uma porcaria. A ferramenta é boa, mas os caras estragaram o VAR. A Série C tava muito
muito boa sem essa porcaria do VAR. Bola aqui pra equipe da Ponte, lateral cobrado, bola pro meio, vai queimando ali, Luiz Felipe bate pro gol, pra fora. Rapaz, hein, o Luiz Felipe apareceu, cobrança de arremesso manual ali do Diego Tavares. A zaga falhou, o Luiz Felipe bate pro gol, ela pegou na rede pelo lado de fora, quase o gol de empate da Ponte, Corsato. Por pouco o Luiz Felipe não vai pra rede, jogador da Ponte Preta numa cobrança de lateral que não tem impedimento, né? Mas eu falava que o VAR não vai se meter, agora há pouco no lance do Serginho aqui num contragolpe pela direita, o Serginho vai pra bola e a bola bate no zagueiro do Brusque e depois bate, quando tá saindo, bate no Serginho. Aí o auxiliar número 1, o Jorge Eduardo Bernardi, ele aponta pro ataque. Bola pro ataque. Não dá 3 segundos, ele inverte, pede desculpa e fala, ó, bateu em você, é lateral pra defesa. Quer dizer, alguém avisou ele, foi o VAR, né? Bola pra Ponte, trabalha a bola aqui pelo setor de ponta direita. O Fael aqui tá bravo com os jogadores da Ponte, tá dizendo que os caras são sem vergonha, que estão entregando o jogo. O Guarani então entregou o jogo também, né, Fael? Porque quanto que foi Guarani e Brusque no Augusto Bauer? O Guarani perdeu, então todo mundo que perde pro Brusque entrega o jogo, né? O TH, quem tá melhor no jogo? A Ponte, na minha opinião. Frank, quem tá melhor no jogo? Eu acho que a Ponte continua a mandar... Tá, quantas defesas do Pedro você narrou? Nenhuma. Bola pra equipe, são 6 escanteios pra Ponte, 1 pra equipe do Brusque. Brusque. Mas ele arrou um gol do Brusque. Não. O que vale é a bola na rede. Tudo Amigo, da vida depende do ponto ponto vale de a vista. bola na rede. Eu quero meu time jogando mal, mas vencendo todos os jogos. Acho que vai pintar o cartãozinho aí, não, né? Não, só conversa, só com o jogador. Tá conversando. E agora há pouco a Ponte reclamou de um pênalti dentro da grande área do jogador do Brusque. E ele escorrega e a bola bate na mão dele, né? Do Jampou. Eu também não daria o pênalti, mas o VAR é aquele negócio. Também não deram o pênalti, mas a Ponte reclamou, viu, Carlos? O Almir Fernando tá dizendo aqui, por isso... Não, Corsato, manda um abraço pro Paulo Moreno. Estava com ele em um casamento, Almir. Ô, Almir, um abraço, rapaz. Paulinho, meu brother, meu companheiro de trabalho lá na Rádio Cidade, agora abraçou o momento de amor com Paulo Moreno, lá na Rádio Cidade. Grande Paulinho Moreno. Paulinho que gosta um pouquinho da macaca querida, viu, Corsato? O meu sonho era ter uma vinheta com a voz do Paulo Moreno. Apresentação Marcelo Corsato. Olha aliás, só, é uma cara. das mais belas vozes do Rádio Campineiro. Grande Paulo Moreno, vem Ponte, bola aqui pela ponta direita, ganha João Gabriel, trabalha a bola na ponta pro meio, fez o passe. Era o Edson que estava por ali, cara, tentando fazer alguma coisa. A bola voltou para Gustavo Teles, Teles para Luiz Felipe, 42-40. Luiz Felipe para Serginho, tentou fazer o passe aqui pelo meio, era o Miguel que estava por ali. Ganha essa bola, o Miguel foi pro chão. Falta. O árbitro tá marcando falta. Levantou o pezão ali o jogador da equipe do Brusque. Já era para ter tomado cartão no primeiro lance. Ele não deu. E agora levantou o pezão. Pra mim, falta clara pra cartão. O árbitro não deu, é falta pra Ponte. Meia direita, campo de ataque pra Macaca, Corsato. Mas ele não deu cartão, não. Foi em cima do Miguel, né? Ele deu a falta, mas não vai dar cartão, não. Foi um lance... isso que eu tô dizendo. Tá errado. Tinha que dar cartão. Foi um lance meio, digamos assim, de bizarro do pivô, né? Porque ele acaba furando a bola e acertando o jogador da Ponte. Mas foi falta. Meio marcada pelo árbitro. O árbitro marcou a falta sem, assim, muita vontade. Mas falou, não tem jeito, eu tenho que dar a falta. É falta pra Ponte, lado esquerdo, bico esquerdo da grande área, um pouquinho à frente. Serginho, Carlos, tá respirando, puxa o fôlego. Vai pra bola, quem sabe uma bola direta aí pro gol, hein? Vem Serginho pra fazer a cobrança de falta pra Ponte, 43-40, quase 44 passados desse primeiro tempo, tá 1-0 pra equipe do Brusque. O DG fez o gol do Brusque a 20 e no restante só a Ponte tem a bola. Pra bola vem Serginho, a Ponte que já está na Série B. Ponte faz seus últimos jogos na Série C. A última vaga, vão brigar Guarani, Náutico e Brusque. Bola pra equipe da Ponte. Vem pra fazer a cobrança na falta o Serginho, são 2 homens na barreira. Falta pra Ponte, quem sabe o gol de empate da Macaca. Serginho pra bola, bateu direto pro gol. Matheus Nogueira! Espalma o goleiro, joga a bola pra lateral, é lateral pra Ponte. Vem Diego Tavares, bate a cobrança do arremesso manual, vira o jogo, toca a bola aqui pra João Gabriel. João Gabriel trabalha a bola no meio, bola pra Gustavo Teles. Menino da base da Ponte Preta, toca a bola aqui pro Serginho. Serginho vai virar o jogo da esquerda pra direita, sobe, jumpou, tira de cabeça. Rapaz, a zaga do Brusque também, eu vou falar uma coisa, hein? Os caras estão desesperados. Bola pra Ponte, Diego Tavares fez o passe no meio, procurava o Luiz Felipe. Luiz Felipe não gostou do passe, a bola voltou pelo meio. Olha o time do Brusque, na ponta à esquerda, é aqui na ponta, era pro DG. Sobe a zaga da Ponte com o João Gabriel, tira. Joga a bola pra lateral pra equipe do Brusque fazer a cobrança. E atenção, torcedor de futebol, tá na hora de girar tempo e placar do futebol.
Chegamos à marca de 45 em ponto. Agora vamos para os acréscimos do árbitro da partida, o Rafael Rodrigo Klein. 45 passadas, primeiro tempo de jogo. No giro do giro, eu giro que giro o placar do futebol pra você. Série C, Campeonato Brasileiro. No Augusto Bauer em Brusque. O Brusque tem um, DG marcou a 20 minutos. 0 pra Ponte. Corsato. Mais 1 minuto de acréscimo, viu, Carlos? Bom, Campeonato Brasileiro Série A no placar ao vivo, informando pra você, o Fluminense vai batendo o Atlético Mineiro pelo placar de 2-0, 44 minutos do segundo tempo. Também no segundo tempo, 38 minutos em Bragança Paulista, Red Bull Bragantino e Grêmio vão empatando 0-0. O segundo tempo também em Porto Alegre, no Beira-Rio, o Inter vai batendo o Botafogo por 2-0. 87.9, a voz da nossa gente. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, vai terminar o jogo no primeiro tempo, mas a bola tá com a Ponte ainda, Miguel, sai da ponta, vem pro meio, ganha do primeiro, ganha do segundo, falta! E a falta pra Ponte, o árbitro não dá cartão, rapaz. É isso que tá pedindo os jogadores da equipe da Ponte. O Miguelzinho tá fazendo a festa lá com o Matheus Pivô, terceira do pivô pra cima do Miguelzinho lá na ponta esquerda. Mas não tem cartão não, e vai ser o último lance do jogo no primeiro tempo. Porque é falta pra Ponte, Corsato. O Matheus Pivô tá fazendo falta no Miguel desde Florianópolis, até chegar em Brusque. E o árbitro demorou pra dar. Tinha que dar cartão, né? Ele tinha que ter dado cartão pro Matheus Pivô, jogador da equipe do Brusque. A falta é perigosíssima. O Serginho agora há pouco bateu uma. E o Matheus Nogueira, que pra mim é o segundo melhor goleiro do campeonato. É um goleiraço esse Matheus Nogueira, né? Mas a Ponte tem a chance de empatar o jogo no final aí, Carlos. Vem bola pra Ponte, é falta pra Macaca, já passamos de 46, mas a falta foi antes dos 46. É Serginho que vai pra bola pra tentar o gol de empate. Serginho pra bola, bateu direto pro gol. Sobe a zaga da equipe do Brusque, tira. Vai terminar o jogo. O árbitro, a bola ainda tá com a Ponte. Aqui no meio ganhou. Edson fez a finta, virou, trabalhou, bola pro Miguel, a bola volta pra Ponte. Bate no Anderson, pegou, ficou pedindo pênalti. O árbitro não deu nada. A bola voltou pra Ponte. O árbitro deu 1, já estamos com 2. Bola na ponta. Muito forte o passe e o árbitro vai apitar o final do jogo. Jogadores da Ponte estão pedindo ali pênalti. Numa jogada, o Kevin tá caído, camisa número 62. Ele tá marcando tiro de meta. Ele não acabou o jogo não, porque ele tá ouvindo o VAR, viu, Corsato? Ele coloca a mão no ouvido e fala, vou ouvir o VAR. Se o VAR falar que tá tudo certo, não foi pênalti, né? Bom, eu não tô vendo nada aqui, eu tô vendo lá atrás, né? Ele vira o corpo, é o Olávio, né? Ele vira o corpo, a bola não bate nele, né? Não, mas tem um lance lá atrás, Marcelo. Tem um lance da falta lá, mas não vai dar nada. Já pegou Pita o árbitro. Fim de jogo no primeiro tempo. 1 pro Brusque, 0 pra Ponte. Um jogo em que a Ponte teve a bola. Mais escanteios, mas na única chance do jogo, o Brusque fez com o DG. 1 pro Brusque, 0 pra Macaca. Fim de jogo no primeiro tempo. Canais Futebol Interior, Valinhos FM. Aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. É isso. Bom, depois eu pago esses outros teasers aí, tá bom? Ô Felipe Marques lá no segundo tempo, tá? É isso, pelas minhas contas foram 10 aqui. Vamos lá, saída dos jogadores no gramado, vamos ver se alguém do Brusque fala, se alguém da Ponte fala também. O Brusque tá vencendo o jogo pelo placar de 1-0. Saída dos jogadores no gramado, vai Corsato. O Wanderson foi conversar com o árbitro da partida lá, reclamando alguma coisa, tanto que também o Alex Juan foi lá, enfim. Mas a Ponte Preta até que tentou, fez o goleiro do Brusque trabalhar mais, né? E o que vale é a bola na rede. Que fez um gol há 20 minutos com o DG, portanto, o time de Santa Catarina vence a Ponte Preta e vai ficando com 6 pontos na tabela nesse momento, e aí precisa vencer o Náutico na próxima rodada e torcer para que o Guarani não vença a Ponte Preta no Derby 212 no próximo sábado. O Guarani, se ele vencer a Ponte Preta, e com esse resultado da Ponte Preta aqui, ele não só se classifica para a Série B, como ele vai para a final, né? Ele passaria a Ponte Preta. O Guarani tem 7, aí no saldo de gols ele passa a Ponte, né? No saldo de gols ele passa a Ponte Preta e iria para a final da Série C 2025. Uma vitória simples, de 1-0 o Guarani passa, né? Isso, o Guarani já estará além da vaga para a Série B na final. Então a Ponte Preta, ela precisa de um ponto só
para ir para a final, já que está classificada desde a última rodada para a Série B na próxima temporada. Carlos, por enquanto ninguém falou, viu? Tá certo. É aquilo, né? Com esse resultado aqui, o derby ele ganha uma importância tremenda. Vira semifinal de Campeonato Brasileiro de Série C e também vale vaga para o Guarani. Se o Guarani vencer a Ponte, olha só quanta coisa. Se a Ponte não conseguir pelo menos um empate aqui, o Guarani pode conquistar em um jogo só. O Guarani pode conquistar a vaga para a Série B e a vaga para a final da Série C, eliminando o rival. E a Ponte Preta é a mesma coisa, né? Se a Ponte vence, a Ponte não só praticamente, né? É claro, se der empate entre Brusque e Náutico, aí temos que ver aqui pelo saldo de gols, mas provavelmente o Guarani vai ter mais vitória que o Brusque. O Guarani, com o empate de Brusque e Náutico, ele perdendo para a Ponte, ele mesmo assim se classifica. Mas a Ponte Preta vencendo ou não perdendo para o Guarani e o Náutico ou o Brusque ganhando o seu jogo, elimina o arquirrival do acesso. Quer dizer, então tem as duas vertentes aí. O jogo, como você disse, importantíssimo, vai se tornando nessa última rodada do quadrangular final. A Ponte Preta meio que descartou esse jogo contra o Brusque, né? Aí você vai falar, não, a Ponte não descartou. Meu povo, são 3 jogadores titulares só no time da Ponte hoje. Ô Frank Francisco, daqui a pouco o intervalo do jogo, mas aí, quero que você diga rapidamente se foi justo o resultado, 1 pro Brusque, 0 pra Ponte no primeiro tempo. Carlos, no futebol não tem justiça, né? A Ponte foi muito superior, na minha opinião. Tá aí a narração, né? Os melhores momentos, se nós olharmos quantas defesas fez o Pedro Luiz e quanto teve que trabalhar o Matheus Nogueira. Mas assim, quem aproveitou a única oportunidade de gol que teve foi o Brusque. Então, não temos muito o que dizer. Mas a Ponte faz uma boa partida e me surpreende. Esse Frank Francisco, o Fael Card tá perguntando, Corsato, você viu o pênalti vergonhoso que marcaram pro Brusque? Vi, Fael, no jogo contra o Guarani, você tá dizendo, né? Vi também o gol vergonhoso que anularam da Ponte no derby na primeira rodada contra o Guarani, o gol que não deram pra Ponte também no jogo contra o Brusque. Eu vi tudo isso, viu, Fael? Um abraço pra você. Mas segundo o Fael, quem perde pro Brusque lá no Augusto Bauer tá entregando o jogo. Roberto César Santos, pra que essa porcaria de VAR? Wilson Correia, acho que não deveríamos ir com o time reserva. O pênalti não marcado na última rodada. Quem usou essa estratégia de levar só reservas pra Brusque? Tá dizendo aqui o Roberto César Santos. Senhores, virem essa boca pra lá, vamos empatar, acredita em Nossa Senhora do Majestoso. Ponte precisa empatar, mas tá difícil, diz aqui o Wilson Correia. Para de ser torcedor e seja profissional pelo menos, tá dizendo aqui o Fael Card. Eu tô colocando o que você colocou aqui, Fael. Quem perde o jogo pro Brusque em Santa Catarina, lá no Augusto Bauer, segundo você, tá aqui na tela, aqui ó, entrega o jogo. Então o Guarani entregou o jogo pro Brusque, né? É isso, é futebol, meu querido. E eu não vou deixar de ser torcedor da Ponte Preta jamais. Mas também não vou distorcer, tá? Aqui é o seguinte, eu torço, mas não distorço. É que você fala o que quer, a gente tem o direito de falar o que a gente quer também, né? E aí a audiência que veja quem é que tem a razão. Mas foi você que falou que quem perde o jogo pro Brusque no Augusto Bauer entrega o jogo. E a Ponte ainda pior, né? Porque a Ponte tá jogando com time em reserva. O Guarani, por exemplo, jogou com os 11 titulares e perdeu. Aí ficou, então, pior ainda o que você falou aí. Mas é isso. Vamos pro intervalo. O Marcelo vai apresentar já o intervalo do jogo aqui nos canais Futebol Interior. Futebol Interior. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Autolândia.
Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior, Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. No coração de Campinas, são quase 100 mil metros quadrados de natureza, esporte e tradição. O Clube Concórdia tem tudo. Academia de alto nível, montada pelo Zé Roberto, técnico da seleção feminina de vôlei. Escola de futebol pulo, piscinas incríveis, inclusive uma com 1 milhão de litros. Ginásio de ponta, escola de tênis, beach tênis, sauna, artes marciais, hidroginástica, natação infantil, adulto e muito mais. Eventos com bandas renomadas no nosso salão de festas. Quer fazer parte? Chame no WhatsApp 19 996 98 45 79. Rodovia Doutor Heitor Penteado, na entrada de Souzas. Siga nas redes sociais @Clube Concórdia Campinas. Clube Concórdia. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital de Amor. Através do novo Hipercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre. Quer 1 milhão? Hipercap na mão. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu? Chegou. Telefone WhatsApp 19 25 14 11 71. Rua Lauro Vanucci 98, no Santa Cândida, em Campinas. Acesse casadoperfurador.com. No Facebook e no Instagram, Casa do Perfurador. Tem tudo para seu poço artesiano. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje era Marcelo Coçador. Esse Felipe Marques da mesa de som do Portal Futebol Interior, espetacular. Ele não é o Homem-Aranha, mas é espetacular o nosso Felipe Marques. Para Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para o seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu? Chegou! 2514 1171. 19 2514 1171 é o telefone, o WhatsApp. Rua Lauro Vanucci 98, aqui em Campinas. Casa do Perfurador, tem tudo pro seu poço artesiano. 8 da noite, mais 31 minutos, mais cedo. Guarani empatou com o Náutico pelo placar de 1-1. Daniel Farias deu o recado com Vladimir Catarino e Pedro Lino. Carlos Corsato tá narrando o jogo. Primeiro tempo, vitória parcial do Bruscão pra cima da Ponte. Gol de DG a 20 minutos do primeiro tempo. 1 pro Brusque, 0 pra Ponte. O Brusque vai ficando com a terceira colocação desse grupo. O Náutico é o quarto colocado. O Brusque tem 6, o Náutico tem 5, o Guarani tem 7. Os 3 times disputam a segunda vaga do grupo. E dependendo do resultado, até o Guarani para final do campeonato, na última rodada. A Ponte Preta já está na Bezona na próxima temporada. Já vou passar no placar ao vivo, mas antes quero falar com o meu comentarista. O Franco de vez em quando também aparece na Hora da Macaca, toda segunda-feira, 9 da noite. Toda segunda-feira, 9 da noite, Hora da Macaca no YouTube. Hora da Macaca pra gente bater aquele papo, trocar aquela ideia, né? Aquele papo simpático. O âncora não é mal-humorado de jeito nenhum, né? Não responde áspera.
asperamente as mensagens. É assim, tudo tranquilo, tudo na paz. Então, segunda-feira, 9 da noite, tem Hora da Macaca. Você acha que eu sou mal-humorado? Às vezes, sim. Eu tenho que dar risada sempre. Mas descansa. Ô, Frank, a Ponte teve mais chutes no gol, teve mais escanteios, mais posse de bola. Só que, contudo, entretanto, o DG fez o gol pro Brusque. Então, o Brusque vence o jogo por 1-0. Explica essa matemática do futebol aí, Frank. Marcelão, o futebol ele é gostoso e emocionante por isso, né? Eu me atrevo a dizer aqui que das últimas partidas da Ponte Preta, esse time que está jogando hoje me surpreendeu positivamente. Posicionamento do time em campo, muito bem organizado. A partida que o Serginho está fazendo hoje como um meio armador, está jogando com autoridade, muito bem posicionado, criando os lances de perigo da Ponte. Luiz Felipe e o Gustavo Teles fazendo uma partidaça, o Gustavo Teles. O Edson bem lá atrás. Foi um momento de bobeira, né? Uma escapada do Brusque, jogada de velocidade. O Guipira, ele não pode ter espaço, né? Ele é um jogador que corre muito. Ele conseguiu efetuar o cruzamento. Nessa jogada atravessada dentro da área, o Anderson disputou a primeira bola, foi vencido ele e o atacante. A sobra da bola vai para o lado esquerdo, tá o Kevin disputando com o atacante do Brusque. Eles acabam, o Kevin caindo, o atacante também, mas ele consegue se recompor e recuar. E o Luiz Felipe chegou um segundinho atrasado, não deu para dar a trava. Gol do Brusque. O Brusque, a partir daí, tentou jogar, mas a Ponte está muito bem encaixada. A Ponte está faltando hoje, estou sentindo uma falta danada do nosso amigo Gé. Matador faz falta, faltam 9 lá hoje. Mas assim, digo a você, Marcelo, e ao torcedor ponte-pretano, uma partida que me surpreende, e dos jogos que nós temos visto, os últimos da Ponte, que equipe organizada, que bela partida está fazendo da Ponte. Então, Marcelo, eu me atrevo a dizer que se o andar da carruagem for assim, e o Marcelo tiver alguma carta na manga aí para substituir, entrar como matador, hoje nós estamos com o Ricardo Oliveira no banco, que não jogou nenhum jogo ainda, né? Quem sabe a Ponte pode até empatar e virar esse jogo ainda. É verdade. Banco de reservas da Ponte Preta hoje tem Matheus Kaiser pro gol 30, Rodrigo Souza, Sérgio Rafael, Thiago Oliveira, Danley Santos. Rodrigo Souza é volante, Sérgio Rafael, Thiago Oliveira e Danley Santos zagueiros. Agora o Carlos ou o Frank me ajuda aí. Gabriel Braga, lateral. Lucas Emanuel, meio campo. Pedrinho é atacante, Ricardo Oliveira, atacante. São as opções aí do nosso treinador Marcelo Fernandes. E aí, Frank, você mexeria no time para o segundo tempo ou manteria o mesmo time que começou o jogo para começar o segundo tempo? Marcelo, é meio difícil falar porque a gente não acompanha treinamento, né? Mas como o Marcelo trouxe para o banco hoje o Ricardo Oliveira, eu gostaria muito de ver esse rapaz ter uma oportunidade. E o Marcelo é um cara pé quente, né? Normalmente ele coloca e o jogador vai bem. Eu tentaria com ele aí, que o Bruno tá bem cansado, o Bruno Lopes. Vai começar o segundo tempo, fim do intervalo FI. Com os senhores, ele está de volta. Senhoras também. Sempre pra sempre de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior. Apita o árbitro. Tem bola rolando no Augusto Bauer. E você sabe, torcedor, quando a bola rola eu corro, que corro atrás dela para trazer todas as emoções do jogo para você. Posse de bola no segundo tempo da equipe do Brusque que vem. Bola pro campo de ataque, vai queimada ali, bateu pro gol. A bola vai na trave e volta pro gol do Brusque. Guipira! Gol do Brusque! É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. Ponte não pega na bola. O DG traz a bola aqui para a perna esquerda e bate pro gol. O goleirão da Ponte olha, ela bate na trave, volta pro Guipira, não tinha impedimento não, ele só cutuca. Bola pro fundo da rede. Guipira faz, é o segundo do Brusque no jogo. 2 pro Brusque, 0 pra Ponte com menos de 1 minuto. 30 segundos de jogo no segundo tempo.
Gol do Brusque, goleirão Pedro Rocha, essa você só pega lá no fundo da rede, me conta, me dá o detalhe do segundo gol do Brusque. Printa a tela aí, Corsato. Também a confirmar a posição do DG quando ele recebe a bola no lançamento que veio de trás. Atenção da Ponte Preta, e o João Gabriel ficou comprando bobo e vendendo pasmado. O gol tá confirmado, porque o Guipira sai atrás dele para encaixar a bola depois que ela bate na trave. O gol confirmado, a lei do ex também. Guipira, ex-Ponte Preta vai pra rede. Brusque tem 2, a Ponte não tem nada, Carlos. É isso, a Ponte perde, o Brusque vence o jogo. O desenho da última rodada tá ficando mais próximo aí daquilo que a gente colocou, né? Daquilo que a gente falou. E a Ponte entrou mesmo, viu? Camisa número 99. O Ricardo Oliveira. Camisa número 99 tá no time da Ponte, viu, Corsato? Saiu o Bruno Lopes, número 77. Saiu o Bruno Lopes? Isso. Bruno Lopes, 77, foi embora para entrada do Ricardo Oliveira, número 99. A alteração no time da Ponte Preta, a primeira alteração, Carlos. E parece que a Ponte entrou dormindo no jogo, hein? Vem de novo o DG, vem bola aqui para a equipe do Brusque, vence o jogo pelo placar de 2-0, o DG na ponta direita, fez cruzamento, levantamento na boca do gol, Pedro Rocha. Sai do gol para ficar com ela, tinha torcedor da Ponte aqui reclamando do Pedro Rocha no primeiro gol. E nessa aqui, nesses 2 chutes, né, do Brusque, o primeiro na trave e o segundo do Guipira, ele também só olha, né? Parecia mas não dá espectador, pra pegar, né? Tô só falando o que eu vi no lance. A bola bate numa trave e vai na outra. Bola pra Ponte, vem Luiz Felipe, faz o passe pelo meio pro Diego Tavares, vai fazer, bateu pro gol, é gol! Gol da Ponte! É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. O ataque da Ponte veio o Luiz Felipe, deu assistência pro Diego Tavares, ele colocou a bola na frente, levou todo mundo da zaga do Brusque e cutucou a bola pro fundo da rede. Se tem lei do ex lá, tem ex acá. Gol da Ponte, Diego Tavares. Vai pro fundo da rede, diminui a macaca na marca de 3 minutos do segundo tempo. Segundo tempo começou com tudo. Diego Tavares 7, a camisa dele, esse é dele, ninguém tira, tá lá no placar do Augusto Palmer. Diminui a Ponte, Diego Tavares para colocar a Ponte no jogo de novo. Ponte 1, Brusque 2. Goleirão, Matheus Nogueira, essa você só pega lá no fundo da rede, me conta, me dá o detalhe do primeiro gol da Ponte. O terceiro do jogo, printa a tela aí, Corsato. A resposta veio de avião a jato da Ponte Preta, para voltar pro jogo de novo, né? O Diego Tavares, se eu não tô enganado, é o primeiro gol dele com a camisa da Ponte, hein? Numa bola que foi tramada ali, o passe por último, quem deu assistência foi o Luiz Felipe. E aí ele rompeu a zaga adversária e mandou a bola pro fundo da rede. Diego Tavares, Ponte Preta agora tem 1, o Brusque tem 2, Carlos. E que deixadinha do Miguel pro Luiz Felipe na bola, hein, ô Frank? O Miguel vem se mostrando um ótimo jogador, só para lembrar que ele tem contrato com a Ponte só até a final, só até o fim do Campeonato Brasileiro, só até o final do ano, né? O ano que vem, na verdade até janeiro, ele pode assinar já um pré-contrato com outro time, Franquê. Tem que correr atrás, a diretoria se virar e segurar, Carlos, tem muito futuro. Ele é um jogador extremamente lépido, né? Faceiro, inteligente, essa deixada foi linda, hein? Esse Frank Francisco, comentarista aqui dos canais Futebol Interior, e vem o Brusque, bola aqui na ponta, é o Bernardo, trouxe a bola na direita, fez o passe, virou, tocou pro Clinton, fez a finta, vai queimar dali, bateu pro gol, Pedro Rocha! Sensacional, fantástico, Pedro Rocha! E o Kevin, rapaz, o Kevin... tirou pra dançar lá o Clinton pra cima do Kevin, bateu pro gol, Pedro Rocha agora salvou a Ponte, salvou nós, hein, Corsato? O Pedro Rocha fez uma defesa de futsal, né? Numa pancada do Clinton, né? Que você fala que tem dúvida se é o Bill ou não. Não, eu não tenho dúvida. Mas o Pedro Rocha mandou bem. Olha a Ponte no ataque. Vem Ponte de novo, bola aqui pro campo de ataque, levantamento, Marcelo Lemão tira, a bola voltou pra Ponte, vai queimando ali, João Gabriel bateu pro gol, foi travado. Foi travado na hora do agora. Chega a zaga da equipe do Brusque para tirar. Canais Futebol Interior. Valinhos FM, aqui nós torcemos por você.
Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior. E agora tem 2 jogadores caídos ali, né? E é o João Gabriel e o John Paul. Isso. É naquele lance lá que não sei não se não vai gerar pelo menos uma olhada no VAR, né? Jogadores da Ponte chegaram até a ameaçar pedir um pênalti lá em cima do João Gabriel, que estava chegando para bater essa bola pro gol aí. Enfim, vamos aguardar, Carlos. O Diego Tavares fez o seu primeiro gol com a camisa da Macaca. Esse é o 16º jogo, 16º jogo dele com a camisa da Ponte Preta. Na verdade, eu acho que não foi pênalti, né? Porque o João Gabriel que chuta. O João Gabriel faz a falta no John Paul, né? Achei que foi falta do João Gabriel. Mas se machucou, hein? Foi sem querer, mas machucou e contundiu o jogador da equipe do Brusque também. Tá 2-1, jogo doido, jogo maluco. No segundo tempo, canais Futebol no Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. E a alteração da Ponte Preta, Frank, o Ricardo Oliveira na vaga do Bruno Lopes. O Bruno Lopes não fez um bom primeiro tempo, não foi aquele Bruno Lopes que vem sendo aí nesta fase final de Série C. Entra o Ricardo Oliveira, vamos ver como é que joga esse centroavante da Ponte Preta. Uma oportunidade pra gente ver, né, Carlos? E o Bruno, ele já, na verdade, Carlos, ele entrou no sacrifício hoje, né? O Departamento de Fisiologia já tinha alertado. Então, assim, a gente percebe, né? Fica com dificuldade de se movimentar, ele estava um pouco estático. E vamos torcer pro Ricardo Oliveira aí, ó. Quem sabe ele deixa o dele. O Guilherme Pira e o Bernardo estão pendurados na equipe do Brusque. E na Ponte Preta, os pendurados não foram pro jogo, né? O Elvis e o Diogo Silva. Portanto, não há possibilidade aí da Ponte perder, a não ser que por expulsão ou contusão, mas ninguém do time titular. E olha a Ponte, olha o Miguel. Que jogadaça do menino da base da Ponte. Passou pelo primeiro, passou pelo segundo. Foi travada, a bola voltou pro time da Ponte. Ainda a bola para Luiz Felipe. Luiz Felipe para Gustavo Teles. A Ponte perde o jogo, o Brusque vence pelo placar de 2-1. Primeiro tempo foi 1-0. Gol do DG a 20 minutos. No segundo tempo, Guilherme Pira marcou a 30 segundos do segundo tempo e a Ponte diminuiu com o Diego Tavares. Ponte fez uma alteração, o Brusque nenhuma. Vem o Miguel, pegaram o Miguel, hein? Camisa número 30. Número 30. Deu pezão ali no jogador da equipe o Mangabeira. da Macaca. Mangabeira, né, Carlos? Número 30. Exato. Portanto, toma cartão, mas demorou para aparecer. Eu achei que eu ia ter que emprestar os meus cartões para ele, né? Mandar via, sei lá, Sedex, sei lá, alguma coisa assim. Mas ele deu o cartão, então, a 9 minutos do segundo tempo, o primeiro cartão no jogo pro Mangabeira, número 30 do Brusque. Tá fazendo uma fumaça, o tal do Miguelzinho há pouco fez uma defesaça. O Edson Cláudio tá dizendo que o Pedrão é chama-gol. O Jacir Ferreira tá dizendo que a Ponte corre o risco de não ir pra final. Vem Ponte, ganha essa bola. Serginho trabalhou pra Ricardo Oliveira. Vai queimada ali, bateu perna esquerda pro gol, pegou o goleiro. Boa defesa do Matheus Lembrando Nogueira. que esse Ricardo Oliveira não é aquele Ricardo Oliveira. Aquele já aposentou faz um tempinho. Esse é novo ainda, né? Virou pastor. Veio pra Ponte Preta, a princípio, pro time da base, né? E aí não era utilizado pelo Valentim e agora ele ficou um jogo só no banco de reservas do time da Ponte. E agora ficou no banco e faz a sua estreia. Tem todo o segundo tempo para mostrar o seu futebol. Ricardo Oliveira, centroavante, atacante da equipe da Macaca. Neuci Lucato, gol. Bola para Ponte, mas o árbitro está parando para marcar a falta. Para marcar a falta em cima do Bernardo, o jogo tá parado, é falta para a equipe da Ponte, para a equipe do Brusque, fazer a cobrança no campo de defesa. O Edson Cláudio e Pedrão, Jacir Ferreira, faltando o Toró. Luiz Aparecido Nogueira, a Ponte não pode brincar com meu pobre coração, vamos jogar para ir para a final e ser campeão pelo menos. Carlos Eduardo Lemos Matozinho, vamos empatar e virar nessa bodega. Jogo importante contra o Brusque, vale título, Copa do Brasil. A semana inteira pedindo o time titular, brincadeira. O Giovanni Souza Salles, Pedrão mal colocado, ficou atrás do zagueiro. Ele fala do gol aqui. Boa noite ao Ricardo de Mojimirim, excelente oportunidade para vermos o Pedrinho da base. O Marco João Carvalho, gramado horrível. Mesmo assim, se tivesse um centroavante, nós estaríamos na frente. Vamos virar. Valeu! Canais Futebol no Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você.
Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. E você vai participando aqui no YouTube Futebol Interior, deixa a sua mensagem, se inscreve no nosso canal, não esqueça de se inscrever e deixar o seu joinha. Se quiser mandar um superchat, pode ficar à vontade também. Aguardamos aqui o seu superchat. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo, aproveite porque o tempo passa e como passa, 11 minutos 30 segundos passados do segundo tempo. No regressivo 33,5 para terminar o jogo. No giro do giro, eu giro que giro o placar do futebol para você. Série C Brasileirão, quinta rodada da segunda fase. Em Brusque, no Augusto Bauer. Ponte perde, o Brusque vence. 2 Brusque, 1 Ponte, Corsato. Série B do Campeonato Brasileiro, final. Chapecoense venceu o Novo Horizontino por 1-0. E o Volta Redonda empatou com o Goiás pelo placar de 0-0. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Carlos Corsato. Sempre, pra sempre, de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior. Você ligado conosco, vai participando, vai mandando mensagem. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Edson, trabalha a bola para Kevin, pro time da Ponte aqui na ponta esquerda, ele toca a bola para Miguelzinho, Miguel vira o jogo, toca a bola para Luiz Felipe, Luiz Felipe volta a bola aqui para Miguel, sai da ponta, vem pro meio, vem o atacante da Ponte, vem para cima dele aqui o Clinton, ele faz o passe pro Ricardo Oliveira ficou pedindo falta, o árbitro não deu, a bola voltou pro Bernardo Franco, o Bernardo Franco traz essa bola aqui na ponta esquerda, vira o jogo pro camisa número 66, que é o Alex Juan, o Brusque não mexeu no segundo tempo, no intervalo, a Ponte fez uma alteração, Ricardo Oliveira na vaga do Bruno Lopes, última rodada tem Náutico e Brusque nos aflitos. Como é que vai estar o aflitos lá, hein? O Náutico não depende só dele, né? O Brusque também não, né? Náutico e Brusque, eles jogam por uma vitória e torcem para que o Guarani não vença a Ponte Preta. Torce para que o Guarani não vença a Ponte. Se o Guarani, se continuar esse resultado aqui, obviamente, né? Se continuar esse resultado, se o Guarani vencer a Ponte, além de subir, ele garante vaga para a final da Série C. A Ponte precisa de 1 ponto em 2 jogos, ou aqui ou não perder para o Guarani no próximo sábado, 5 da tarde, com cobertura aqui dos canais Futebol Interior. O Anderson, bola aqui na ponta, ele faz o passe, vira o jogo para Serginho. Serginho toca a bola para Edson, vem um dos 5 meninos da base do time da Ponte. O Ricardo Oliveira não posso dizer que é da base da Ponte Preta, ele é jovem, mas não estava na base da Ponte, foi jogador que foi contratado para essa temporada. Agora falta aqui no Miguel, em cima do jogador da equipe do Brusque, o jogo tá parado. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Carlos. Nira Ferreira, vamos Ponte hoje, 3 pontos. Chamou, falou, Corsato. O Miguel, ele é muito confiante, né? Ele confia muito no taco dele, mas agora ele deu uma chamada no Edson. O Edson mandou a bola pra ele aqui e mandou a bola forte. E no gramado ela fica mais forte ainda, né? E ele falou pro Edson depois que ele fez a falta: manda mais devagar, ela pinga muito, manda mais devagar. Bola para a equipe do Brusque. O Edson ficou na saudade. A bola voltou. Falta do Serginho. Em cima do jogador do Brusque. O jogo tá parado. É falta para a equipe do Brusque fazer a cobrança no círculo que divide o gramado. E aí agora, né? Ele economizou tudo que foi possível de cartão. E agora pintou cartão para o jogador da Ponte, Corsato. Primeiro para a Ponte Preta é para o Serginho, número 37. Falta em cima do jogador da equipe do Brusque, né? Que se ele não para na jogada, o Brusque ia ter mais número de jogadores ali no campo ofensivo. Vamos lá que vai ter alteração dupla no Brusque. Vai sair o Olávio e vai entrar o número 20. Número 20 é o Douglas. Douglas, número 20. E vai sair o número 27 para entrar o número 18. Número 18, deixa eu ver quem é o 18, é o Tomás Costa. Esse contra a Ponte Preta ele entra sempre, né? Tomás Costa, número 18. Portanto, 2 alterações aí no time do Brusque, Carlos. Tomás Costa fez gol no primeiro jogo, né? Ponte Preta e Brusque, ele fez um gol. Contra a Ponte. E sai também o Olávio. Ele tira DG e Olávio e coloca Tomás Costa e o Douglas. O DG, no primeiro tempo, fez bom jogo, o DG. Jogador do Brusque no jogo. E pra você, o Frank Francisco?
Ah, Carlos, eu honestamente, melhor em campo, tá difícil. A Ponte tem muito jogador bem, né? Mas o do Brusque eu concordo com vocês. Não, eu não falei que o DG pra mim tenha sido melhor em campo, não. O Brusque fez o gol, né? E a Ponte jogou. Do Brusque. E a Ponte teve a bola, mas não teve competência para fazer gol, né? Vamos ver agora como é que vai ser aqui o jogo. Kevin tira essa bola aqui, faz o passe pelo meio, toca a bola para Ricardo Oliveira. Ricardo Oliveira, ele briga ali com os jogadores da equipe do Brusque. É centroavantão mesmo. É aquele centroavante. Estilo Gé. Bola aqui na ponta para Matheus Nogueira. Bate na bola, quase 17. Segundo tempo. Aí vem o Kevin. Nossa, cabeceou todo errado para trás. A bola ficou aqui pro jogador da equipe do Brusque. Deu certo pra Ponte ainda. Vem o Edson. Ganha essa bola aqui na ponta direita. Toca na fogueira, bola para João Gabriel. João Gabriel põe a bola aqui no campo de ataque. Bola para Serginho. Tomou cartão amarelo, primeiro do jogo para a equipe da Ponte. São 2 cartões aqui no jogo, né? O Mangabeira e o Serginho, um para cada lado. Bola para Guipira. Guipira toca a bola aqui na ponta. O Anderson veio, perdeu. Recuperação pro Douglas. Tá lá na ponta. O Tomás Costa também tá por ali. 2 jogadores na Ponte na jogada. Chega o Gustavo Teres, tira. Joga essa bola para lateral, é lateral para a equipe do Brusque fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Falta em cima do Gustavo Teles, o jogo tá parado. Falta para Ponte fazer a cobrança no campo de defesa. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Neucilo Cato tá ligada com a gente. O Edson Cláudio também tá ligado. Valeu, rapaz. Obrigado aí pela audiência. Valeu todo mundo que participa. Bola pra Ponte, lá na ponta direita. É o João Gabriel. Vira o jogo pra Serginho. Serginho toca a bola aqui pro Anderson, o capitão da Ponte. Vem o Anderson. A Ponte precisa de um ponto pra ir pra final. Ou um ponto aqui ou no derby. Se continuar esse resultado, Marcelo Fernandes vai conhecer a primeira derrota no comando na Ponte. A Ponte vai perder o primeiro jogo depois de 7 jogos sem derrota. Vem Guipira, fez o passe pelo meio, era pro Tomás, chega a zaga da equipe da Ponte, rouba essa bola para Serginho. Serginho vira o jogo na ponta direita, bola pro Diego Tavares, vem Tavares, deu um pulo, vai na marcação para cima dele, Tavares trouxe a bola pra perna esquerda, fez a finta na direita agora, pra linha de fundo, vai queimar dali, bateu pro gol, ela saiu, foi embora. O Tavares tá pedindo escanteio, mas o árbitro não deu não. Deu tiro de meta para a equipe do Brusque, Corsato. Mas demoraram uma eternidade também para entrar dentro da área, né? Os jogadores da Ponte Preta que estavam lá no ataque, um deles o Luiz Felipe, outro também o Ricardo Oliveira. Tem que entrar na área, né, pô? O cara tá do lado direito, o que ele vai fazer? Ele vai chutar pro gol? Não, ele vai cruzar. Então você entra na área, o mal avisado, que a bola pode sobrar pra você, né? Mas os caras não quiseram entrar na área e aí ele teve que fazer o que ele fez, não foi escanteio, não foi tiro de meta, acerta a arbitragem. Segue 2-1 pro Brusque, Carlos. Tô curioso pra ver aqui se o público vai ser o maior do Brusque na competição. Marcelo informou aí que o público maior do Brusque foi 2.300 torcedores no jogo contra o Náutico. Isso. Lembrando que o ingresso hoje aí é R$60, mas era cobertura, né? E cativa, mas o preço do ingresso no restante do estádio, inclusive até pra torcida da Ponte, 10ão, viu? R$10. Bom preço. Até pra torcida da Ponte Preta, até pro setor visitante, R$10. Esse preço de R$10 foi a Ponte Preta que pediu no Conselho Arbitral, lá no início da competição, antes da primeira rodada, o preço de 10ão, preço de 10 conto, que a Ponte nunca praticou, né? No seu estádio. Luiz Felipe ganha do primeiro. Aí o árbitro para pegar uma falta aqui atrás. O jogo tá parado, falta pra Ponte. Se eu sou Marcelo Fernandes, eu tiro também o Luiz Felipe e tiro o Anderson do time, cara. Já que vai poupar, poupa todo mundo, pô. Ah, mas não precisa de um ponto, né, Marcelo? Ah, se pensasse isso, eu escalar só 3 titular. Bola pra Ponte, vem Diego Tavares na marcação, o árbitro tá marcando só tiro de meta pra equipe do Brusque fazer a cobrança. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar pra você tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa e como passa. Por falar em passa, passamos de 20. Quase 21. Segundo tempo. No regressivo 24 para terminar o jogo no Giro do Giro. Eu giro que giro o placar do futebol. Série C, Campeonato Brasileiro. Estamos acompanhando os últimos jogos da Macaca na Série C do Brasileirão 2025. Porque a Ponte já subiu para a Série B. Em Brusque, no Augusto Bauer. Brusque tem 2, a Ponte tem 1. Placar
marcar ao vivo Futebol Interior. Vai, Marcelo. Jogos finalizados da 27ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O Fluminense bateu o Atlético Mineiro pelo placar de 3-0. O Bragantino bateu o Grêmio pelo placar de 1-0. E o Inter de Porto Alegre bateu o Botafogo pelo placar de 2-0. Valinhos FM 87.9. Carlos Costa. Deixe o seu sorriso mudar o mundo, mas não deixe o mundo mudar o seu sorriso. Amarelou. O tal do Douglas, o camisa número 20, vamos combinar que o cara é um trator, né, velho? Vamos combinar que o cara é um trator. E tomou cartão amarelo ali pra cima do Luiz Felipe, né, Corsator? É isso, Douglas, número 20, amarelado. Falta pra cima do Luiz Felipe aqui no campo de ataque do Brusque, defesa da Ponte. O jogo é pra trás. Aqui o árbitro pede pra bater a falta pra trás. Canais Futebol Interior, Valinhos FM. Aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Felipe Marques, tem que pagar todos esses teaser aí, então vamos colocar o dedo no botão aí. Quantos escanteios? Tá perguntando aqui o Romeuzinho 25. Tá na tela aí, viu, Romeuzinho? Dá um clique aí que você vai ver. São 7 no total, 6 pra Ponte, 1 para a equipe do Brusque, todos no segundo tempo, no primeiro tempo, nenhum no segundo tempo ainda. Bola pra Ponte, lá na direita, chega Alex Juan, dá um bico nessa bola, tira, Gui Pira, a bola volta aqui pelo meio, vem o Anderson, briga ali com o camisa número 20, o Douglas, que tomou cartão amarelo. E olha o Pedro Rocha. Pedro Rocha, a sorte é que a bola voltou pra ele e ele pegou, parece que tá meio desligado. Meu Deus. Eu espero que você tenha conseguido enxergar aí na nossa tela o número de escanteios, viu, Romeuzinho? Se não, eu já falei aqui no ar também pra você. 7 no total. Vamos chegar a 24 mil inscritos hoje, será no canal? Bola pra equipe da Ponte, na marcação, chega a zaga da equipe do Brusque pra tirar dali. A bola fica com o goleirão, o Matheus Nogueira, pra ficar com ela. Boa noite. Ponte precisa de um ponto para ir para a final, né? Nós precisamos de 100 inscritos para bater 24 mil. 24K. Bola para a equipe da Ponte. Vem Gustavo Teles, ganha para Macaca, toca a bola para o Miguel, sobe a zaga da equipe do Brusque, tira a bola, volta para a Ponte. Vem aqui o Luiz Felipe, vem Guilherme Pira, dá um bico na bola, tira. A bola sai para a lateral, o Luiz Felipe não deixa o Kevin bater. Ele volta aqui pelo meio. O Romeuzinho tá dizendo que a aposta dele bateu, tá vendo aí, Romeuzinho? Coisa boa, hein, rapaz? É isso, hein? Não sei o que você gosta. O jogo não terminou ainda? Bateu como? Não, escanteio. Se chegou a 7 escanteios, ele... ele só apostou no escanteio? Ele apostou no escanteio, já ganhou, Corsato. Eu não manjo muito esse negócio de aposta, não. Não, tô ligado. O Luiz Simas, boa noite, Ponte Pretanos. Não concordo, acho errado em levar a equipe reserva. Temos que ver nosso lado, temos que subir e ir pra final, ser campeã. Outros times que se viram. Nós já subimos, Luiz. A Ponte já subiu, rapaz. São pontos de vista, né? Mas a Ponte tá fazendo um bom jogo. Tá perdendo pro Brusque, mas tá fazendo um bom jogo aqui. Os meninos estão correndo. E agora parece que o Miguel tá sentindo ali. Tá só o pó da rabiola. Tá correndo torto. Bola ali pelo meio. Não aguenta mais nada, não. Bola pra equipe do Brusque. Vem cruzamento, levantamento na boca do gol. Cadê o goleiro da Ponte? Ficou no meio do caminho, Pedro Rocha. Aí a bola volta ali pra equipe da Macaca. Quem é que tá tirando a bola ali? Chega pra tirar, o Diego Tavares. Chega pra tirar, mas aí o árbitro para marcar a falta. É falta em cima do Serginho. O jogo tá parado, acho que não vai dar pro Miguel, camisa número 8 não, hein? Tá sentindo aqui o Franque. Vamos chegar a 25 minutos do segundo tempo. Fala do jogo. 1 pro Brusque, 1 pra Ponte, 2 pro Brusque. Carlos, a Ponte perdeu um pouquinho de intensidade, né? Mas continua ainda um pouco superior ao Brusque. A Ponte não sofre aquele assédio absurdo. De vez em quando o Pedro Rocha quer fazer a gente passar uns sustos aí, né? Mas é muito tempo sem jogar também, Carlos. Tá sentindo. Mas eu ainda acho que nós vamos empatar o jogo. Vem Miguel, ganha essa bola pra Ponte, sai da ponta, vem pro meio, chegou pra cima dele o jogador do Brusque. Aí o Miguel bate na bola pro Anderson. Luiz Felipe, vai Corsato. 2 jogadores conversam ali com o Marcelo Fernandes. Eu acho que é o Pedrinho. Vem bola pra Ponte, trabalha na direita, João Gabriel, vira o jogo pra Diego Tavares. Diego Tavares, deixou registrado a lei do ex, a bola volta pra Ponte, Luiz Felipe, vai queimada ali, bateu pro gol, Matheus Nogueira. Cantinho, foi pra bola, fez a defesa. Melhor jogador da Ponte no jogo, Luiz Felipe, hein, Corsato? Junto com o Diego Tavares, os 2 melhores da Ponte Preta, apesar da derrota da Macaca. Um que vai sair é o Miguel, né? O Miguel tá todo empenado. Tá cansadaço, enfim. Vai sair, um deles é o Miguel, mas são 2 jogadores ali conversando com o Marcelo Fernandes. Agora tem mais um.
Me parece 3 jogadores conversando com o técnico da Ponte Preta. A Ponte deve mexer pro atacado, viu, Carlos? Somos 120 simultâneos aqui no YouTube. Obrigado você pela audiência. O Thiago Barba, sinceramente, acho que foi importante poupar o time. Imagina se machuca um Elvis da vida. Nem de brincadeira. Esse gramado é perigoso. O Guilherme Kikuchi tá sentindo falta do Silvio Seiko. Que amor pelo Silvio Seiko, hein, o Guilherme Kikuchi? O Silvio Seiko aparece no finalzinho da live. Um abraço, Guilherme. Valeu. Obrigado pela audiência. Bola para a equipe da Ponte. Passamos de 25, 26,5. É segundo tempo. Bom, nesse cenário aqui, a Ponte vai precisar empatar com o Guarani para ir para a final da Série C. E o empate para o Guarani não sei se garante vaga. Não sei se garante vaga para o Guarani na Série B do ano que vem. A Ponte já está garantida, meus amigos e minhas amigas, com 2 rodadas de antecedência. Vai mexer por atacado o treinador da Ponte, hein? 80 é o Pedrinho, 70 é o Lucas Emanuel e o outro, me parece 18, é o Thiago Oliveira. Isso. Meu pai. Thiago Oliveira. Vai criticar, é? Número 18. Lucas Emanuel, número 70. E Pedrinho, número 80. Um que vai sair é o menino número 8, o Miguel. Miguel já foi embora. O outro é o João Vitor. O outro que sai é o João Vitor. O 70 na vaga do 8. O 70 na vaga do 8, né, que é o Miguel. Portanto, o Lucas Emanuel na vaga do Miguel. E o outro que vai sair é o Serginho. O terceiro que vai sair é o Serginho. O 20, o 80 na vaga do 20. Né? O 20, João Gabriel, foi embora. O 80 é o Pedrinho. E o que saiu é o Serginho. O terceiro que saiu é o Serginho para a entrada do Thiago. O Serginho, número 37, vai embora para a entrada do Thiago Oliveira, número 18. São 3 alterações na Ponte Preta, 4 no total, viu, Carlos? Vamos ver aqui o que ele fez então, né? O Lucas Emanuel é 70 e o 18 é o Thiago Oliveira. E o 80 é o Pedrinho, né? O Pedrinho atacante. Então são 2 atacantes que ele coloca e um zagueiro, certo? Isso. 2 atacantes. Aí ele tira um meio atacante, ele tira um atacante e tira um lateral. Tá, deixa eu só então confirmar aqui. Saíram o Serginho, tava amarelado. 37. João Gabriel, 20. E o Miguel, número 8. Camisa número 8. Isso. É a 4ª alteração aqui na equipe da Ponte. Frank, a gente vai desenhar esse time da Ponte aí, mas vamos ver quem é que vai bater o lateral lá. Mas eu acho que o Diego Tavares vai jogar lá pela lateral. E o Jean Paul tá sentindo camisa número 4. O jogo tá parado, canais Futebol Interior. Bolinhos FM, aqui nós torcemos por você. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano. Falhou a voz, falhou. Não, deu vontade de tossir, rapaz. Acontece nas melhores casas. Eu já solucei no ar. Futebol Interior. Não pode também? Pode, pô. Não, só pra saber se não. Pode, eu só tô perguntando se falhou. Mas, cara, eu tô achando que ele vai meter o Thiagão lá de lateral direito, hein? Vamos olhar aqui depois. Não, o lateral vai ser o Diego Tavares. O lateral vai ser o Diego Tavares. E agora tem ali um lance ali, mas não deu nada. Certo? Bola para a equipe da Ponte, sobe a zaga, tira a bola, volta para Luiz Felipe lá na ponta direita. Tem lá pedindo bola o jogador da equipe da Macaca, que é o Diego Tavares. Ele faz a finta, vira o jogo, trabalha a bola pelo meio, bola pro Pedrinho. Sobe ali a zaga da equipe do Brusque para tirar a bola com o camisa número 50, o Bernardo. Eu fui fazer as alterações aqui, a Ponte trocou muito, né? E aí, só que ao invés de mexer na Ponte, eu mexi no Brusque. Meu papel, que já é um horror, ficou ainda pior. Gente, 2025 tá terminando. Eu tinha uma expectativa, assim, enorme de que ele melhoraria nesse ano. Mas eu vou adiar o projeto porque esses dias eu descobri que ele tem um grupo de WhatsApp que só tem ele. Sub-20 em campo nesse momento, diz aqui o Roberto César Santos. E o Matheus Nogueira tá lá, caído no gramado. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar pra você tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa e como passa, já diria Vinícius de Moraes. 30 minutos, meia hora do segundo tempo. No regressivo 15 para terminar o jogo no Giro do Giro. Eu giro que giro o placar do futebol para você, Série C, Campeonato Brasileiro. A Ponte vai conhecendo a primeira derrota na segunda fase da competição. Ponte que já subiu. Brusque 2, Ponte 1, placar ao vivo. Futebol Interior, vai Corsato. No espanholzão, 8ª rodada, o Real Madrid venceu o Villarreal com 2 gols do namorado da Virgínia, hein, do Vig Júnior. 3 pro Real Madrid, 1 pro Villarreal.
Tivemos pelo Campeonato Português. Não tava sabendo desse babado, não, pô? É, a Virgínia não é do Zé Felipe? Não, já o Zé Felipe tá na Castelas, tá por fora. É mesmo? O Português, 8ª rodada, o Vitória de Guimarães bateu o Santa Clara pelo placar de 2-1. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Sempre pra sempre de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior. É isso, né, Frank? O nosso glorioso Diego Tavares vai jogar lá pela direita. O Thiagão tá aqui de zagueiro. O Edson tá jogando um pouco mais à frente. A Ponte, na verdade, vai jogar com 3 zagueiros agora, né? Com o Diego Tavares jogando lá na ponta direita. O Kevin aberto aqui pela esquerda. E vamos pra cima do Brusque, Frank. É isso aí. Vamos pra cima, vamos buscar esse empate. Agora, o Carlos, o time do Brusque, ele chega, bota e o juiz é muito compassivo. Muito compadecente com essa situação. Mas pro Brusque o negócio é não ter mais jogo, né, Frank? O Brusque tá na dele. Porque é jogo de vida e morte pro Brusque. O Brusque precisa ganhar pra continuar na parada. Lógico. Né? Mas Quem tem que cuidar disso aí é o árbitro, pô. Sim, mas é o que me irrita é isso, a arbitragem. VAR pra Ponte é ruim, arbitragem pra Ponte é ruim, complicado, hein? Olha o gol de empate. Vem Pedrinho pra fazer a cobrança de falta pra equipe da Ponte. Falta que foi em cima do Lucas Emanuel, menino da base. Os atacantes aí da equipe da Ponte. Pra bola, vem Pedrinho. A Ponte fez 4 alterações do jogo, pode fazer mais uma ainda. Pra bola vem o Pedrinho, camisa número 80 pra bater na falta pra equipe da Ponte. Dá 2-1 pra equipe do Brusque. O Brusque tá assumindo a 3ª colocação do grupo. Guarani é o 2º colocado com 7 pontos. O Náutico tá ficando na 4ª colocação. Pedrinho pra bola, bateu baixo demais, pegando a barreira. Bola voltou pra equipe da Ponte aqui na ponta. Vem o Diego Tavares, jogando aqui do lado esquerdo agora. Bola voltou pro Luiz Felipe. Luiz Felipe dá um bico na bola, põe bola no campo de ataque. Bola pro Lucas Emanuel. Já ganhou, vai pro linha de fundo, vai pro cruzamento na boca do gol. Márcio, o alemão chega. Pra onde tá virado o pezão, ele joga a bola para lateral para a equipe do Brusque, da Ponte, fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Mudou, vai. Roberto, 16, está no jogo na vaga do 50. O 50 é o Bernardo. Bernardo, 50, vai embora. Roberto, 16, está no jogo. Alteração no Brusque. Mais uma alteração na equipe do Brusque. Esta é a 3ª alteração do Brusque. Vem levantamento na boca do gol. Sobe a zaga da equipe do Brusque para tirar. A Ponte perde. Vai conhecendo a primeira derrota o técnico Marcelo Fernandes. Depois de 7 jogos, 6 vitórias e um empate. Mas ainda tem jogo. Bola para Luiz Felipe. Ganhou do primeiro, ganhou do segundo. Queimou dali, bateu. A bola voltou para o Luiz Felipe. Bate pro gol. Rapaz, o Edson jogou de zagueiro agora, né? Primeiro chute do Luiz Felipe, pega no Edson, volta pro Luiz Felipe, que bate pro gol, ela passa, vai embora, Corsato. O Luiz Felipe tentou, né? Tentou, mas a bola foi muito longe. Segue 2-1 pro Brusque, Carlos. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Daqui a pouco a gente vai desenhar de novo aí esse grupo, Ponte 10 pontos, né? E as possibilidades de cada time. O Guarani com esse empate, com essa vitória do Brusque, segue na 2ª colocação. Aliás, o Guarani não perderia a 2ª colocação, mesmo com o empate contra a equipe do Náutico no Brinco de Ouro da Princesa hoje, para pouco mais de 10 mil torcedores, né? O Guarani depende só dele, hein? Depende só dele pro acesso. Vai ter que ganhar da Ponte no derby número 212 no Majestoso no próximo sábado. O empate do Guarani. O Guarani não sobe se o Brusque vencer o Náutico. Aí o Brusque vai a 9 pontos, né? E o Guarani ficaria com 8 pontos na competição. Se o Náutico vencer e aí o Guarani empatar, vamos para os critérios. Saldo de gols, gols pró, enfim. Aí tem que ver como é que fica a parada, né? Porque aí os dois times, né, ficariam com 8 pontos. Tanto o Guarani como o Náutico, né? O Náutico iria a 8 pontos e o Guarani com empate também iria a 8 pontos. Derrota do Guarani, como que o Guarani se classifica? Derrota do Guarani, aí tem que dar uma verificada aí no jogo, por exemplo, do Náutico com o Brusque, porque o empate do Náutico com o Brusque faz com que o Brusque chegue a 7 pontos.
É muita conta pra fazer. Né? E aí o Guarani também teria 7 pontos. Mas aí, Marcelo, nesse cenário, né, por exemplo, de tudo que está acontecendo hoje, nesse cenário, um time iria subir com 7 pontos. Você já pensou um negócio desse? Agora o árbitro deu um cartão ali, mas só Deus sabe ele pra quem ele deu o cartão, tá? E o jogador que tomou. Foi pro 18. O 18 que tomou o cartão amarelo aí, viu, Carlos? O time do Brusque. Isso. É o camisa número 18 do Brusque. É o Douglas. Não é o Douglas? Não, é o Tomás. É o Tomás Costa. Tomás Costa. Tomás Isso. Costa. É o segundo cartão, né, pro time dos caras. Isso. Foi na caça do Luiz Felipe e o árbitro deu cartão pra ele. É isso. 36,5, falta pra Ponte, Pedrinho pra bola, bate na boca do gol, ela sobe, chega a zaga da equipe do Brusque pra tirar. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Quase 37, Luiz Felipe, cruzamento, levantamento na boca do gol, a zaga do Bruscão chega pra tirar, a bola volta e deu ruim pra Ponte, ganhou o Brusque, 2 contra 1, bola pra equipe da Ponte, chega, Luiz Felipe ganha essa bola pra Macaca. O Douglas demorou um pouco pra dar o start, né, Corsato? E aí ele não conseguiu receber a bola. Eu acho que ele até bate com a mão na bola, mas o Guilherme Pira fica pé da vida, fica pirado o Pira com o jogador da equipe do Brusque. Pirado? Ficou pirado. E você sabe por que ele é Guilherme Pira, né, Corsato? Eu não sei, não. Porque ele é de Piracicaba. É? Bola aqui na equipe da Ponte, bola pro Thiago Oliveira. Thiago Oliveira volta essa bola aqui pra Macaca, 15, vira né? Jogou, ele começa no 15. Bola pela direita, trabalha a bola pra equipe da Macaca, fez o passe no meio, bola pro Luiz Felipe. Luiz Felipe vira esse jogo, toca a bola aqui pro Pedrinho. Ele que no sub-20 arma esse time da Ponte. Aliás, não jogou, né, o derby. Por quê? Porque estava em Brusque, né? Ponte levou aí vários jogadores, né? Vai ter mais uma alteração na Ponte. Eu acho que é o Rodrigo Souza, tá? Daqui a pouco, bola para a equipe da Ponte. Ganha essa bola aqui na ponta direita. Demorou para entrar o Rodrigo Souza, um dos mais experientes do time da Ponte aí que tá em campo. Eu já teria tirado o Luiz Felipe faz tempo, cara. Mas o Luiz Felipe tá jogando bem, né? Se a Ponte quer empatar o jogo. poupar todo mundo, já poupa o Luiz Felipe também. Mas a Ponte precisa empatar o jogo aí já pra cravar a vaga na final. Bola pro Anderson. Trabalha a bola no meio. Bola pro Ricardo Oliveira na marcação. Sobe a zaga da equipe do Brusque. Tira. Como no primeiro tempo, a Ponte também tem a bola no segundo, mas não vence o jogo. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Trabalhando bola aqui a equipe da Ponte. Ponte que mudou o esquema agora com 3 zagueiros. Bola para Luiz Felipe. Luiz Felipe, Pedrinho pede bola. Ele vira o jogo na ponta direita. Procurava ali o Gustavo Teles. Chega na marcação. Vem o Guilherme Pira. Ganha essa bola para a equipe da Ponte. O Anderson trabalha a bola para Macaca. Vira o jogo aqui no meio. Troca a bola para o Edson. Edson na ponta. O Thiago Oliveira pede desesperadamente. Bola aqui na ponta esquerda. Bola para o Diego Tavares. Recebeu essa bola para a equipe da Ponte. Lá na ponta direita. Vem cruzamento para trás. Mete o pezão na bola o Roberto. Espanou o taco do Robertão, hein, Corsato? Sérgio Rafael vem aí pra alegria de Franco Francisco. Número 35 tá indo embora, é o Teles. Teles vai embora pra entrada do Sérgio Rafael. Cara, explica esse esquema da Ponte aí. Tem 4 zagueiros agora no jogo. Mas 4 zagueiros. Aí o Sérgio Rafael vai lá, vai fazer o gol de empate, vai levantar a camisa e vai falar: essa é pra vocês. Última alteração do time da Ponte. Sérgio Rafael tá no jogo, o Franco Francisco. Pro seu deleite, menino Gustavo Teles sai extenuado do jogo. Entra Sérgio Rafael. Tomara que ele queime minha língua, mas a gente não precisava passar por isso. Não podia ficar no banco, não? O Marcelo quis ser bonzinho, né? Rodrigo Souza, vem aí. Ele quis enganar nós, viu, o Frank? Ele quis enganar pra gente não sentir tanto, né? Pra não sentir tanto. No Bruscão vem aí o número 7. Eu vou buscar aqui quem é o número 7. Vai sair o 17. Vai sair o Clinton. O Clinton. O Bill vai embora pra entrada do número 7, que é o Biel, viu, Carlos? Biel. 7, Biel tá no jogo. Para a saída do 17, o Clinton. Alteração na equipe do Bernardo. No Bruscão, que ainda continua vivo na Série C com essa vitória. Ele vai terminar com 4 alterações, né? Porque ele mexe 2 vezes. Na primeira, Tomás Costa e Douglas. Na segunda, o Roberto. E na terceira, o Biel.
Ele não mexe, ele não vai poder mexer mais. O treinador da equipe do Brusque fica com 4 alterações. Bola para a equipe da Ponte. É escanteio, hein? O primeiro escanteio do jogo no segundo tempo. Pedrinho pra bola, levantou, tocou na boca do gol. O Thiagão não foi na bola, né, Thiagão? Aí fica ruim, né, velho? Não vai pra bola, a bola vai sair, saiu pra lateral pra equipe do Brusque fazer a cobrança. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar pra você tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa e como passa. Passamos de 40, 41 agora. 41 passados do segundo tempo. No regressivo, 4 mais acréscimos para terminar o jogo no Giro do Giro. Eu giro que giro o placar do futebol para você. Série C, Campeonato Brasileiro. Quinta rodada da segunda fase da Série C. O Brusque vence, a Ponte perde. 2 Brusque, 1 Macaca, Corsato. Mais cedo, Guarani e Náutico empataram pelo placar de 1-1, transmissão do Portal Futebol Interior. Série D do Campeonato Brasileiro, o Barra é campeão. Jogando na Arena Barra, a equipe de Santa Catarina empata com Santa Cruz 0-0. No primeiro jogo havia vencido por 2-1. Jogando em Pernambuco, resultado que dá título nacional da Série D pro Barra. 87.9, a voz da nossa gente. Carlos Corsa. Deixe o seu sorriso mudar o mundo, mas não deixe o mundo mudar o seu sorriso. Falta pra Ponte, vem o Pedrinho, camisa número 80. Ele ficou com a bola parada da Ponte depois da saída do Serginho. Pra bola, Pedrinho, perna direita, levantou direto pro gol. Matheus Nogueira sai do gol, fica com ela. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano. Ó, tem superchat aqui na transmissão, você pode participar, tá? Fique à vontade para mandar o seu superchat. Só para lembrar que segunda tem Hora da Macaca. Aí é no YouTube. Hora da Macaca. O Anderson ganha essa bola aqui para a equipe da Ponte, faz o passe aqui pelo meio, trabalha a bola na ponta, foi pro chão, ficou pedindo falta, jogador da Ponte, o árbitro para marcar a falta. Falta para Ponte. Vem para fazer a cobrança da falta o Thiago Oliveira, camisa número 18. Entrou com fome, entrou com vontade de jogar. Ponte agora tem 4 zagueiros, meus amigos. Sérgio Rafael, o Anderson, Edson e Thiago Oliveira. O Osmar Dangar, tá ligado aqui, TH, vamos Ponte, Maria Luísa volta. Vamos Ponte, eu acredito, Aparecido Alves. Sérgio Rafael, pra quê, professor? Aí não, né? Thiago Barba, olha, hein, melhor Sérgio Rafael do que o Dudu. Aí também eu tô contigo. E tem escanteio, hein, mais um pra Ponte, viu, Corsato? É o segundo no segundo tempo. O 9º no total. Eu teria colocado o Sérgio Rafael no lugar do Edson, por exemplo. Mas é escanteio pra Ponte, lado direito vai Diego Tavares pra bola. O Pedrinho queria bater, o Diego Tavares falou, deixa pra mim. Escanteio pra Ponte, Carlos. Escanteio pra Macaca. Todo mundo, os zagueiros da Ponte na grande área. Vem levantamento na boca do gol. Chega ali cometendo falta. O Anderson. Cometendo falta para cima do Guipiro, o jogo tá parado, é falta para a equipe do Brusque. Fazer a cobrança, Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Agora vamos pagar os teasers do primeiro tempo, tá bom? O Felipe Marques. Maria Luísa volta. Mandou mensagem pra cá, valeu, Maria. Beijo pra você. Osmar Dangar também tá ligado. Vivi Vicente. Escreveu Ponte. Laurinha, sou náutico, agora sou Ponte desde criança. Garanhuns no Pernambuco. Valeu, Larinha. Obrigado aí pela audiência. O Náutico tá ficando na 4ª colocação, né? Com 5 pontos, mas por incrível que pareça, ainda não está fora da disputa. Joga contra o Brusque, né? E se vencer, passa o Brusque, vai a 8. E aí torce para que o Guarani não vença a Ponte Preta. Depois o Marcelo vai até fazer a conta aí, viu, Marcelo? Para ver com o empate da Ponte contra o Guarani no último jogo e vitória do Náutico, como é que fica a situação do Náutico, tá? Para passar aí para Série B, né? Porque o Guarani com o empate não se classifica matematicamente, né? E vai sair, saiu errado o time da Ponte. Luiz Felipe bate errado, a bola volta aqui na ponta, a bola para Guilherme Pira. Volta a bola aqui na ponta, ele trabalha a bola para Tomás Costa. Vem cruzamento, levantamento na boca do gol. Thiago Oliveira tira a bola, volta aqui pelo meio. Kevin ganha essa bola para Ponte, toca a bola para Luiz Felipe. Perde mais uma. Mais ele 6.
Vamos até 51, a Ponte tem mais 6 minutos para tentar empatar. O Brusque tenta seguir a vitória. Se o Brusque vencer aqui, vai ser a primeira derrota da Ponte nesta segunda fase. Primeira derrota depois de 7 partidas. Volta a bola aqui, o Thiago Oliveira tá bem à frente, hein? Fazendo a caça aqui, bem à frente dos jogadores da equipe do Náutico. A bola acabou saindo para lateral. Lateral para a equipe da Ponte. Fazer a cobrança aqui pelo setor de ponta esquerda. Vamos, Ponte, eu acredito, diz aqui a Maria Luísa Volta. Vivi Vicente, tá ligada com a gente, Neuri Menezes. Náutico precisa ganhar de 3 gols de diferença. Isso. Se o Guarani empatar, tá dizendo aqui o Neuri. Valeu, Neuri. Obrigado pela audiência. A Ponte marcou um gol aqui, né, Corsato? Gol pró pra Ponte aumentou também. A Ponte agora tem 5 gols pró na segunda fase, né? É aquilo que eu falei, né? Se a Ponte mesmo, por exemplo, se a Ponte perder aqui de 3-2 pro Brusque, o Guarani vai precisar ganhar da Ponte de 2 gols de diferença. Porque a Ponte empataria aí com o Guarani no... né? Com o Guarani fazendo gol, o Guarani já passa na frente. Porque aí a Ponte cai no saldo de gols para 1, se o Guarani vencer, e o Guarani sobe para 2. Né? Porque o confronto é direto. É direto, é isso. É direto, Uma vitória do Guarani, o Guarani vai a 10 e passa a Ponte no saldo de gols. A Larinha tá dizendo aqui, Náutico e Ponte vencem, sobem os 2. Tá dizendo ela aqui. Se empate, se o Guarani empatar com a Ponte, se o Brusque não ganhar do Náutico, o Guarani sobe. Porque eu acho improvável o Náutico ganhar do Brusque de mais de 3 gols de diferença. Ou de 3 gols de diferença. Um empate vai ficar ruim pro Náutico, né? O Náutico vai ter que golear o Brusque. Né? O empate ficaria ruim pro Náutico. Agora, do jeito que a Larinha tá dizendo aqui, vitória da Ponte e vitória do Náutico, aí sobe o Náutico, né? Aí subiria o Náutico. Isso, aí subiria o Náutico. Que ele vai a 8, o Guarani ficaria com 7. O Reni Manuel tá dizendo aqui que acredita. Valeu, Reni. 47, 4 para terminar. Vem ali o camisa número meia dúzia, o Alex, o Alex Juan, bate na bola. A bola volta pra Ponte, mas tem muito zagueiro no campo, né? Se a Ponte empatar esse jogo aí, eu vou falar uma coisa pra você, viu? Bola aqui na ponta, na marcação, chega a zaga da equipe do Brusque, tira o Roberto, o Jean Paul foi quem tirou, saiu para lateral para a equipe da Ponte, vem o Diego Tavares, autor do único gol da Ponte até aqui no jogo, tá 2-1 pro Brusque, 2-1 para a equipe do Brusque, 47-50, quase 48, lateral para a equipe da Ponte fazer a cobrança aqui pelo setor de ponta direita é campo de ataque, esse resultado é importante demais para a equipe do Brusque, importante demais para o time do Brusque, esse resultado, lembrando que o empate aqui também não tira o Brusque totalmente da jogada, hein? Porque aí o Brusque teria que ganhar, né, do Náutico e a Ponte ganhar do Guarani. Vem Ponte, bola aqui pro campo de ataque. Aí todo mundo com 7 pontos. Aí vamos pros critérios de desempate. Tem jogador da equipe do Brusque caído ali, sentindo o rosto. O jogo tá parado, é o 23, o Guipira. É um lance com o Sérgio Rafael, tá? Fora do lance de bola. É um lance com o Sérgio Rafael. Tem também um jogador que tá caído aqui no lance da bola. Era o Luiz Felipe que tava na jogada. O Luiz Felipe, cara, eu teria tirado do jogo. Mas tá lá. Tá lá na muvuca. Enfim, agora vamos aguardar aí, porque tem VAR pra ver o que aconteceu no lance. Pode não ter acontecido nada também, porque o máximo de tempo que a bola fica parada é bom pro Brusque, né? É nesse lance aí, ó. Não foi com o Luiz Felipe, não. Foi com o centroavante. E não foi Ricardo. Lá no Guipira também não foi nada. Foi nada, né? Não foi nada. O jogo tá parado. É lateral pra equipe da Ponte fazer a cobrança. Kevin bate na bola. Levantamento. Toque pra trás. A bola ganha pra Ponte. Sobrou ali pro Edson, tá impedido. Levantou o juiz. Levantou bandeira. Impedimento. Impedimento do ataque da equipe da Macaca. Vamos, Macaca. Eu acredito em você até o fim. O Neuri Menezes tá aqui com a gente. Desnecessário a Ponte abrir mão desse jogo. Derby é outro jogo, outro clima, muita rivalidade. Ponte, Macaca querida, amor da minha vida. Valeu, obrigado. 49h30. 49h30. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Meu Deus, como tem zagueiro nesse time da Ponte no campo de defesa, hein? Jesus amado. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para a número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você.
Ponte tira essa bola com o Emanuel. Emanuel trabalha aqui na ponta direita. A bola voltou para a equipe do Brusque ainda. É pro Clinton na marcação. Chegou a zaga da Ponte, tirou. Vem Lucas Emanuel, chega, bate na bola ali. O camisa número 30 que é o Mangabeira. A bola sai, vai ficar com o goleiro da Ponte, Pedro Rocha. Sai do gol para ficar com ela. 50 minutos, 30 segundos. Vem Luiz Felipe. Pode ser o último ataque do jogo. O último ataque pro time da Ponte, que vai conhecendo uma derrota depois de 7 jogos. A Ponte já subiu, mas a vaga para final ainda não está garantida. Vai precisar empatar o derby com o Guarani para não ficar fora da final da Série C. Bola aqui para a equipe do Brusque, vem ali o Pedro Rocha com os pés, sai fora da grande área, vai terminar o jogo. Ponte vem, bola aqui com o Luiz Felipe. Ponte perde o jogo pelo placar de 2-1. Se jogar para trás vai terminar o jogo. Apita o árbitro. Aponta o centro do gramado. Rafael Rodrigo Klein. Deu Brusque. O Brusque vence a Ponte pelo placar de 2-1. A Ponte conhece uma derrota depois de 7 jogos. O Brusque assume a 3ª colocação do campeonato. Não depende só de si, mas está vivo, vai vivo para a última rodada. Se o Guarani empatar e ele vencer o Náutico, o Brusque estará na Série B em 2026. O Náutico precisa vencer e torcer para o Guarani não ganhar da Ponte. O Guarani precisa vencer a Ponte. E detalhe, hein? Com requintes de crueldade. Porque se o Guarani vencer a Ponte, ele além de subir ainda vai para a final da Série C. Saída dos jogadores no gramado do Augusto Bauer. Fim de jogo, deu Brusque 2, Ponte 1, Corsato. É isso, a Ponte Preta até que não foi mal não, teve boas possibilidades, mas o Brusque foi mais cirúrgico e vence o jogo por 2-1, vai a 6 pontos, assume a 3ª colocação desta fase no quadrangular final. Na última partida contra o Náutico, precisa vencer e torce para que o Guarani não vença a Ponte Preta. Caso o Náutico vença o jogo, o Guarani pode subir com um empate com a Ponte Preta. Ele não pode perder, mas um empate pode dar o acesso para o Guarani, porque o Náutico precisaria ganhar por 3 gols de diferença para passar o Guarani no saldo de gols. Então tem muita coisa em jogo. Na última rodada da Série C já tem uma vaga garantida para a Série B nesse grupo, que é a vaga da Ponte Preta. Mas para a Ponte Preta ainda vale a última rodada contra o seu maior rival, porque ela tem a possibilidade de que, se empatar, poder tirar o Guarani da competição e também estar na final da Série C, nada mais, nada menos, disputar um título nesta temporada 2025. Não deu pra Ponte, melhor pro Brusque, que ainda respira no campeonato, Carlos. É isso, a Ponte perde, o Brusque vence pelo placar de 2-1. Ô Frank Francisco, e aí? Resultado justo, a Ponte perdeu, o Brusque venceu pelo placar de 2-1. Ah, Carlos, a Ponte tomou os 2 gols, foram falhas assim desagradáveis, né? Começa o segundo tempo, toma um gol bobo daquele, uma falha horrorosa do João Gabriel, e aí conseguiu marcar o gol na sequência. O Brusque fechou todinho lá atrás. Resultado justo, Carlos. Bola dentro da rede é o que vale. Apesar que, reafirmo, eu gostei muito da apresentação do time como conjunto, como tática. Final do jogo já estava bagunçado para os dois lados. Final do jogo a Ponte ficou com 4 zagueiros. Fica até difícil de analisar como é que colocou aí o esquema o técnico Marcelo Fernandes. Canais Futebol Interior. Vamos pagar esse teaser aí para fechar? Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano. É isso, gente. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos por intervalo, na volta. Não vamos eleger o melhor em campo, porque a Ponte perdeu, tá? A Ponte perdeu. Então, na volta, depois do intervalo, Marcelo Corsato vai comentar aqui o fim de jogo. Tem a sua participação aqui pelo nosso YouTube. Deixa lá sua mensagem. Vamos ler aqui a sua mensagem. Se quiser mandar superchat também, fique à vontade. Nós vamos fazer as contas aqui de todas as possibilidades, né? Mas tudo em aberto, tem mais uma vaga para o acesso. Desse grupo aqui não sabemos ainda quem vai disputar a final, porque a Ponte precisa só de um ponto. A Ponte precisa empatar com o Guarani para ir para a final. Não é mesmo? Mas daqui a pouco a gente faz todas as contas aqui para você, torcedor ligado nos canais Futebol Interior. Jornada esportiva para concessionária Sim, Restaurante do Dadá, Hipercap Brasil, Clube Concórdia, Casa do Perfurador, Placar ao Vivo, Futebol Interior e Hora da Macaca. Segunda-feira tem, hein? No YouTube, Hora da Macaca. Depois do intervalo, 3 minutos e meio, Marcelo Corsato comanda o fim de jogo aqui nos canais Futebol Interior e na Valinhos FM. Vamos falar muito desse pós-jogo depois da derrota da Ponte, a primeira do Marcelo Fernandes como técnico da Ponte Preta
2 pro Brusque, 1 pra Macaca, Canais Futebol Interior, Valinhos FM. Aqui nós torcemos por você. Futebol Interior. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Autolândia. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. No coração de Campinas, são quase 100 mil metros quadrados de natureza, esporte e tradição. O Clube Concórdia tem tudo. Academia de alto nível, montada pelo Zé Roberto, técnico da seleção feminina de vôlei. Escola de futebol pulo, piscinas incríveis, inclusive uma com 1 milhão de litros. Ginásio de ponta, escola de tênis, beach tênis, sauna, artes marciais, hidroginástica, natação infantil, adulto e muito mais. Eventos com bandas renomadas no nosso salão de festas. Quer fazer parte? Chame no WhatsApp 19 996 98 45 79. Rodovia Doutor Heitor Penteado, na entrada de Souzas. Siga nas redes sociais @Clube Concórdia Campinas. Clube Concórdia. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital de Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre. Quer 1 milhão? Hipercap na mão. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu? Chegou. Telefone WhatsApp 19 25 14 11 71. Rua Lauro Vanucci 98, no Santa Cândida, em Campinas. Acesse casadoperfurador.com. No Facebook e no Instagram, Casa do Perfurador. Tem tudo para seu poço artesiano. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol. Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje é Marcelo Coçador. Salve, salve, internauta torcedor. Grande abraço você, ouvinte Valinhos FM 87,9. Noite de sábado, 4 de outubro de 2025. Cá estamos com a Sezona 2025. Jornada dupla do Portal Futebol Interior. Você acompanhou mais cedo com o Daniel Farias, com o Dani Farias, com o Pedro Lino e também com o Vladimir Catarino. Guarani Náutico 1-1. E jogo de fundo, Carlos Corsato deu o recado, Franco Francisco nos comentários. Eu estive por aqui também pentelhando na transmissão ao lado do nosso Felipe Marques. O Brusque venceu, segunda vitória seguida do Brusque na Sezona, 2-1 para cima da líder do grupo, a Ponte Preta. A gente vai falar muito
das condições aí de acesso, de possibilidade para a final. Mas é o seguinte, ó. Você que está acompanhando aqui a nossa transmissão... Corsato. Oi. Só olhar aqui que saiu o público. Total não passou o jogo do Náutico, tá? 1.792 público pagante, renda 24.420. Muito bem. Está no ar o nosso fim de jogo desse sábado para concessionária Sim, Restaurante do Dadá, Hipercap Brasil, conosco o Clube Concórdia, Placar ao Vivo, Futebol Interior, o Portal Futebol Interior e também a Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para o seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu, chegou. 2514 1171 19 25 14 1171, Casa do Perfurador Campinas, Rua Lauro Vanucci 98, em Campinas. A Casa do Perfurador tem tudo para o seu poço artesiano. Bom, resumo do grupo após 5 rodadas desse grupo do Campeonato Brasileiro. Tem gente que fala que é grupo B, tem gente que fala que é grupo C. É grupo B. Vamos lá, Ponte Preta 10 pontos. 5 jogos, 3 vitórias, saldo de 2. Guarani, 7 pontos, 2 vitórias, saldo 1. Brusque, 6 pontos, 5 jogos, 2 vitórias, menos 1 de saldo. O Náutico, ele tem 5 pontos, com 1 vitória, menos 2 de saldo. Vamos lá, a Ponte já tem o acesso. A Ponte já tem uma das 4 vagas para a Bezona na próxima temporada, nesse grupo aqui. O que falta para a Ponte Preta é saber se ela vai para a final ou não. Ah, mas a Ponte já está na final. Não, não é assim. O único time que pode tirar a Ponte Preta da final é o Guarani. E o Guarani é adversário da Ponte Preta na próxima rodada. Então é confronto direto aí para acesso e final. Porque o Guarani joga a vida, joga a vaga para o acesso e também para ir para a final. Porque se o Guarani ganha da Ponte, ele não só sobe como vai para a final. Porque no saldo de gols ele passa a Ponte Preta, que é o primeiro critério de desempate. Que é o segundo. No primeiro é o número de vitórias, aí 3-3 para cada um. Aí o segundo critério é o saldo de gols. No saldo de gols o Guarani passaria a Ponte Preta, porque a Ponte tem 2 de saldo hoje, o Guarani tem 1, mas o Guarani vencendo, ele iria para 2 de saldo e a Ponte ia cair para 1 de saldo. Então, pois bem, se o Guarani vencer, o Brusque e o Náutico não importa mais nada o resultado lá. Os caras podem fazer 100-99 lá. Porque vai ser jogo que não vai valer nada, só vai definir o terceiro colocado do grupo. Porque o Guarani só depende dele. É o único clube que depende só de si, para conseguir a vaga, dos 3, Para chegar à final, Ponte e Guarani dependem só deles. A Ponte do empate, o Guarani precisa da vitória, tá? Agora vamos lá, pro acesso do Brusque. O Brusque precisa vencer o Náutico, porque se o Guarani perde para a Ponte, ele fica com 7. Se o Brusque empatar com o Náutico, ele vai a 7 e o Náutico fica a 6. Aí eles empatam no número de vitórias. Não, então, pro Brusque subir com o empate, o Guarani precisaria perder para a Ponte por 2 gols de diferença. Ou o Brusque ganhar por 2 gols de diferença do Náutico. Não. Sim. Tô falando o Brusque subir com um empate, Marcelo. Ah, é verdade. Verdade. O empate, se o Brusque empatar com o Náutico, ele vai a 7 também. Isso. Ele vai ficar com menos 1 de saldo. Aí teria que torcer pro Guarani perder por mais de 2 gols de diferença pra Ponte. Isso. Porque se o Guarani perde por 1 gol de diferença e o Brusque empata com o Náutico, o Guarani mesmo assim sobe. Isso. Pelo saldo de gols. Pro Náutico, agora se o Guarani perder e empatar e o Brusque ganhar, o Brusque sobe, tá? Isso. Não tem, porque o Brusque vai a 9 e o Guarani fica com 8. Exatamente. Agora, vamos lá, pro Náutico subir. O Náutico é a pior situação do grupo. O Náutico é o 4º colocado, 5 pontos, tem 1 vitória. Isso. Então ele vence o Brusque por 1-0, vamos lá, hipoteticamente. Ele vai a 8 pontos e o saldo dele fica menos 1. Se o Guarani empatar com a Ponte Preta, o Guarani também vai a 8. Aí sobe o Guarani, por quê? Porque o saldo do Guarani é 1. O Náutico, se o Guarani empatar e ele vencer, para ele subir, ele precisa vencer de 4 gols de diferença o Brusque. Exato. Então, o Náutico precisa que a Ponte ganhe do Guarani. E ele ganhar do Brusque. Se o Náutico, se o Náutico ganhar, se a Ponte ganhar do Guarani, o Náutico, uma vitória simples sobe.
Agora, se o Guarani empatar, o Náutico precisa golear o Brusque. Isso. E aí eu tô vendo aqui na live, né, um monte de bugrino falando que a Ponte entregou pro Brusque. Gente... Tudo depende do ponto de vista. Olha só, na situação que o Guarani está, porque, por exemplo, o Guarani empatou, né? E o Brusque ganhou. Ah, Corsato, se a Ponte ganha do Brusque, a Ponte ganha do Brusque, o Brusque estava eliminado. Ok? Ok. Mas o Náutico ainda não. Se o Guarani perde para a Ponte no último jogo e o Náutico ganha o jogo dele do Brusque eliminado, o Guarani não classificaria. É isso. E aí o Brusque entraria para jogar com o Náutico eliminado. Assim não, meus amigos e minhas amigas. O Brusque vai lá para Recife em busca também de vitória para tentar subir, né? O Brusque tá no campeonato. Então, o Brusque tá no campeonato. Ou alguém acha que o Brusque iria lá para Recife sem chances de acesso, ia dificultar o jogo pro Náutico. Será? Ou é mais fácil o Brusque dificultar o jogo pro Náutico agora, ele precisando da vitória? Gente, o Guarani, com esse resultado de hoje contra a equipe do Náutico em casa, não foi uma vitória, não, mas o Guarani é o único dos 3 times que ainda buscam a vaga que depende só dele. Os outros 2 agora não dependem mais de si próprios. E olha os cenários, né? Se o Guarani empatar, eu tô pra dizer aqui, se o Guarani empatar com a Ponte, ele sobe. É muito difícil os times passarem o Guarani no critério. Se o Brusque ganha, o Brusque passa o Guarani no número de pontos. Vai pra 9 e o Guarani fica com 8. Se o Brusque ganhar do Náutico. Exato. Se o Brusque Mas aí o jogo é fora, pô. O jogo é em Recife. É que o Náutico perdeu as 2 em casa, né, também. Série C, Série C. E lembrando que a primeira rodada o Brusque perde em casa pro Náutico. Série C, né? Então, assim, tem muita coisa que pode acontecer, né? A Ponte já tem uma das vagas, só tem uma vaga em disputa, só que a Ponte ainda luta para ficar na final do campeonato. E se ela perder pro Guarani, quem faz a final é o Guarani. Não é a Ponte. Sobem Ponte e Guarani, mas aí o Guarani subiria se ele vencer a Ponte em primeiro, a Ponte em segundo lugar. E o Guarani faria a final com o time que ficar na primeira posição no outro grupo. Por falar no outro grupo, vamos lá. Porque é o seguinte, amanhã a quinta rodada, hein? Às 4h30 da tarde tem Floresta e Londrina, os 2 times que lideram o grupo, né, com 6 pontos. E às 7 da noite São Bernardo e Caxias. São Bernardo e Caxias vão jogar sabendo o resultado desse jogo aqui. Quem ganhar aqui já tá com acesso, tá? Quem ganhar aqui já tá com acesso, porque vamos lá. Se o Floresta ganha, ele vai a 9, Londrina fica com 6. E aí se o São Bernardo ganhar, ele vai a 6, se o Caxias ganhar, vai a 6. Ainda tem... Só que tem confronto direto. Enfim, tem que ver. Com 9 nesse grupo aí sobe. Então, mas tem que ver o confronto direto aqui. Pode ser que os 3 times terminem com 9 pontos, por exemplo. Aí tem que ver como é que vai ser o critério do desempate. Mas provavelmente quem vencer de Floresta e Londrina estará na Série B na próxima temporada. A última rodada é Londrina e São Bernardo. Caxias e Floresta. É a última rodada. Então, tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Não, mas com 9 pontos sobe nesse grupo. Vai subir com 9. 9 pontos vai subir. Mas não há possibilidade de 3 times terminar com 9 aqui? Por exemplo, vamos fazer uma conta. Você tem que pegar a próxima rodada. Se você não colocar a próxima rodada aí pra gente ver, não vai ficar complicado. Eu vou pegar aqui a próxima rodada pra trazer pra você que tá acompanhando a gente. Vamos lá. 6ª rodada. Aqui, ó. Tá aqui, 6ª rodada. O Caxias pega o Floresta e o Londrina pega o São Bernardo. Então marca aí. Caxias e Floresta, Londrina e São Bernardo, tá? Então vamos lá. Supondo que o Floresta vence, ele vai a 9. O São Bernardo vence o Caxias. Vai, tô supondo aqui porque o São Bernardo vai jogar em casa. 6. Aí o Floresta já tem 9. O Floresta joga contra o Caxias. Fora de casa, fecha. Com 9, vamos supor que o Caxias vença. Ele fica com 9. Tá. Aí, Londrina e São Bernardo. Londrina e São Bernardo, os 2 têm 6. Não, ele sobe. Ele sobe, o Floresta sobe. Porque só um vai poder chegar a 9. Só um vai poder chegar a 9, porque tem confronto direto. Então quem ganhar aqui sobe, velho.
Com 9 pontos vai subir. Vê o outro cenário lá, vai. Não, é isso. Volta naquela outra tela. Essa tela não, eu quero aquela outra tela lá com as rodadas. Com as rodadas. Com a rodada. É essa aí, ó. Vê a quinta rodada pra mim, por gentileza. Então, a quinta rodada é Floresta e Londrina. Eu falei se o Floresta vencer, mas vamos supor que o Londrina vence. Londrina vai a 9. Floresta fica com 6. Supondo que o Caxias vença. O Caxias vai a 6, o São Bernardo fica com 3. Então, o Londrina 9, Caxias 6, Floresta 6. Agora vamos no próximo jogo. Caxias e Floresta. Isso aí. Aí quem fazer 9 que subiu. Subiu. Se tiver um vencedor no jogo, sobe. Ou o primeiro ou o segundo, mas sobe. Né? Sobe. Porque tem confronto direto. Então aqui com 9 vai subir. Beleza, gente? É isso. Muito bem. Mas vamos falar aqui do nosso grupo, né? O grupo que nós transmitimos o jogo da Ponte Preta contra o Brusque Ponte Preta. 24 mil é a meta de inscritos lá no nosso YouTube, Futebol Interior. Lembrando que segunda-feira a gente vai, falar muito, viu? O Carlos fica 3 horas no ar, eu não consigo acompanhar o pique dele, fico mais ou menos 1h40, 1h45. Mesmo porque o seu estúdio agora é um quarto, né? É multiuso. E a sua sogra precisa dormir, né? Meu estúdio é Bombril. Mas então, segunda-feira, lá no YouTube Hora da Macaca, a gente vai falar muito desse jogo e prospectar o Derby 212, né? Que vai ser um dos mais importantes dos últimos tempos. Sem dúvida. Se não, o mais importante. Dos últimos tempos, acredito que sim, né? Tirando aquele de 2012, que a Ponte perde a semifinal para o Guarani. E o Guarani vai na final contra o Santos. O Guarani vai na final contra o Santos. Não sei se foi bom ou se foi ruim, né? Porque o Santos tinha um Neymar, mas pro Guarani, quem ganhou o jogo, com certeza a torcida comemorou. E comemorou muito. Mas dos últimos anos eu acho que é o derby mais importante, hein? Sim. É porque teve o derby do ano passado, que foi da parada do rebaixamento, que muitos dizem que a Ponte, quando perde aquele derby, ladeira abaixo. Sim, mas né? aquele derby não definia cravava nada. Porque a Ponte poderia perder o derby e não ter sido rebaixado. E não ter sido rebaixado. Esse derby agora, ele pode ser pro Guarani ó concurso, né? Porque se o Guarani vencer a Ponte, a Ponte já subiu, então ele não vai tirar a Ponte da Série B. Mas ele vai fazer a final e vai eliminar a Ponte da final do campeonato e vai subir. Sobe em cima da Ponte. Se a Ponte Preta vencer o Guarani, se a Ponte Preta vencer o Guarani, há a possibilidade do Guarani se classificar com derrota? Né? Com derrota se o Brusque empatar, né? Se o Brusque empatar com o Náutico, o Guarani perdendo, o Guarani sobe mesmo assim. Mas a vitória da Ponte pode fazer com que o Guarani, por exemplo, não suba para a Série C, para a Série B. E aí também tem uma importância grande, né? Então, quer dizer, seja lá ou ele até empate, né? Porque se o Brusque vence, o Guarani empata, sobe o Brusque. O Guarani fica com 8. Pois é. O Guarani pode subir, se ganhar, sobe. Mas ele pode subir empatando e perdendo, mas empatando e perdendo ele pode também não subir. Sim. Né? Então, tô contigo. Dos últimos tempos aí, cara, esse derby vai ficar marcado pra história, porque é um derby vamos lá, é uma semifinal sem ter semifinal de Série C. Ô, Frank, eu vou colocar você nesse rolo, porque... Não é criticando, mas já criticando. Eu, na Hora da Macaca, falei que era contra, né? Poupar jogadores, e a Ponte colocou 3 titulares só. Se não, vejamos o Anderson, Luiz Felipe e Bruno Lopes, jogadores que são titulares do time. O resto todos reservas. Tem gente aí que nem jogava, que nem pro banco ia. Então a Ponte, ela se coloca nessa situação, né? Já com a vaga na Série B, na próxima temporada, mas nessa situação de tornar o último jogo do quadrangular o jogo importante. Porque se ela empata com o Brusque, o derby do final de semana seria importante só para o Guarani, não para a Ponte. É claro que para a Ponte ia ter o gostinho de tirar o rival do acesso. Mas a Ponte Preta já estaria na final. Então a Ponte, ela corre o risco, colocando esse time alternativo, de perder o jogo como perdeu pro Brusque. E não jogou mal. Eu acho que a Ponte até fez um bom jogo. Fez até um bom jogo. No futebol não tem justiça, mas eu acho que o resultado para mim seria o de empate, o resultado justo. Mas a Ponte Preta se coloca nessa parada aí, ô Frank. O derby 212, eu não vou dizer de vida e morte pra Ponte, porque a Ponte já subiu, né? Mas é muito importante pra Ponte Preta, e a Ponte poderia ter evitado a fadiga com um empate hoje, Frank. Marcelo, a gente precisa... O que move Campinas é o derby. Então, tá tudo certo, gente. A Ponte se programou para isso. O momento mais importante
É um campeonato à parte, o derby, e chega num momento muito legal, muito bacana, onde tudo pode acontecer, o derby está aberto, vai ser muito legal. Eu só discordo de um detalhe, Marcelo. Eu lembro que você comentou na hora da macaca sobre isso. Mas assim, a Ponte precisa pensar na sequência da competição. Porque eu vou ser bem franco com vocês. Eu, Frank, não acredito que a Ponte perca o derby. Então a Ponte estava pensando, e a programação é o quê? Depois do derby nós vamos ter a final. E é não estourar o time para a final. Então ela precisava poupar. O Bruno Lopes, ele era um dos cotados para ser poupado também. Essa é a verdade. Então, eu penso assim, dentro do que era possível, foi feito. Lembrando que o Brusque em casa o Brusque, ele dá trabalho, ganhando o Guarani. Ele dá muito trabalho, ele perdeu só pro Náutico, né? Sim, fez os 3 jogos, ele ganhou 2, perdeu 1. Então, a gente precisa lembrar sempre isso. O fato da Ponte, de repente, entrar com um time quase o ideal, não significaria que a gente iria empatar com eles ou até mesmo vencê-los. Então, dentro dos cenários que nós estamos vendo aqui, eu acho que a Ponte foi precavida. Sinceramente. É bom a gente colocar aqui, né? Porque agora também, o pessoal pode falar, não, mas nós avisamos. Gente, o Guarani jogou com o time titular lá contra o Brusque e perdeu o jogo, cara. Não significa que os 11 titulares da Ponte iriam vencer o Brusque. Eu discordo completamente disso. Vou repetir aqui e vou continuar falando. Pelo cenário da Ponte Preta, cara, a Ponte fez o correto. A Ponte fez o correto. Alguém confia no Pedro Rocha disputando um derby? Quem garante que o Diogo Silva não tomaria um cartão amarelo nesse jogo? O Elvis, todo mundo sabe a condição física do Elvis, o campo desse jeito, o campo para jogo rápido. Comentar, mas vai ter gente, mas eu avisei que ia jogar. Cara, se for assim então, vou repetir, o Guarani jogou com o time titular e perdeu pro Brusque. E a Ponte fez um belo jogo aí contra o Brusque. Teve falha, tomou 2 gols, mas teve chance de empatar o jogo. Poderia ter vencido o jogo. A Ponte se coloca nessa colocação. A Ponte se colocou nessa colocação já na 4ª rodada. A Ponte subiu. Se a Ponte perdeu o jogo pro Guarani, acabou, né? O ano é uma porcaria pra Ponte Preta. Nananina, não. Cara, muita gente falava aqui, e o senhor também fala, que o título é o acesso. Então nós ganhamos o título na rodada passada. Não falo que o título é o acesso, vou explicar. Eu falo que a Série C são 4 vencedores. Tem um campeão, mas são 4 vencedores. Então a Ponte já venceu. A Ponte já conquistou o acesso. E pelo que muita gente está colocando aqui, já perdeu pro Guarani? O Guarani já ganhou o derby? Não é nem nessa situação que eu tô falando. Tô falando que a Ponte se coloca numa posição de risco para não ir pra final. Mas a Ponte sabia que isso poderia acontecer. Sim. Agora, Ponte... se você for... tudo na vida tem um ponto de vista, eu falei isso já algumas vezes aqui. Mas se você for analisar, a Ponte pôde fazer isso. Porque a Ponte já na 4ª rodada conseguiu o principal, que era o acesso. E agora o torcedor do Guarani que tá bravo com a Ponte, vocês deviam dar graças a Deus, né? Porque o Brusque vai vivo lá contra o Náutico. Imagina, o Guarani não podendo perder o derby no Majestoso e o Náutico jogando contra o Brusque completamente sem chances nenhuma de acesso. Então, né, pro Guarani a derrota da Ponte Preta hoje foi sensacional. Precisa sempre se olhar essas vertentes, Carlos. Concordo com esse pensamento seu aí. E vamos ser sinceros. Gente, como é que a gente ia ter o prazer de ver hoje esses meninos jogando? E que partida que fez Miguel. Gente, é sensacional. Tudo bem, o Pedrinho entrou bem. Sim. O Pedrinho entrou bem. Tivemos a oportunidade de ver o seu Ricardo Oliveira. Ele tá sem tempo de bola, né? Sim. Mas é um jogador que parece ter predicados, Carlos. Pegou pouco na bola, né? Mas pegou tem um jeitão de quem tem... É que a gente assim... Cara... Eu vou dizer aqui, e mesmo que a Ponte perca pro Guarani, não vá pra final da Série C. Vai ser ruim? Vai. Vai ficar chateado? Vou. Mas não vou criticar esses caras, não. Então, assim, a minha cota de crítica pro elenco da Ponte Preta não existe mais. Eu não criticarei mais esses caras. Por quê? Porque a Ponte subiu, né?
Então, cara, falar depois, a Ponte deu mole, jogou com o time reserva e perdeu. Cara, de novo vou ser chato aqui. O Guarani jogou com o time titular e perdeu também pro Brusque. Não significa nada isso. Não significa nada. Muito bem, deixa eu mandar um abraço aqui pra rapaziada que tá no nosso chat. Mande. Carcem 10. Amigos, é o seguinte, se empatar o derby, a Ponte vai pra final e muito provavelmente os irmãos vão subir, porque o Náutico tem que golear, nesse caso, o Brusque. Difícil ganhar lá. Só que se o Brusque venceu o Náutico... ele tá falando aqui que difícil do Brusque ganhar lá. Dito isso, atenção, porque se os irmãos subirem no Majestoso, eles vão provocar a torcida. Não invada o campo, pois tem a final. Atenção. Não, mas se o Guarani ganhar... Não, se o Guarani empatar. Né? Se o Guarani empatar e o Náutico ou ganhar por menos de 3 gols de diferença. Se o Guarani empatar, a Ponte vai pra final, a Ponte também ganha o jogo. Então, mas fala que o Guarani vai comemorar e tal. É ruim. Enfim, assim, eu acho que qualquer que seja o resultado, a torcida não pode invadir o campo. Não tem nada a ver uma coisa com outra, né? O Guarani deu o melhor lateral direito para a Ponte Preta, tá dizendo o Rafão. Eu gosto do Pacheco, cara. Eu não acho ele mau lateral, não. O Gil tá jogando bem, Boa noite a todos. Chegando agora. Como pode perder? Perdeu. Jogou bem, mas perdeu. Também só tinha 3 titulares no time, tá? A Ponte Preta de 3 opções tem as 2 opções. Vitória ou empate. Sim, tá dizendo o Matozinho. O lateral esquerdo foi muito mal no jogo hoje, diz ele. Wilson da Rocha, não sei não, hein? Mas a Ponte deu bobeira. E corre o risco de não disputar a final. Correu o risco? Corre. Roberto César Santos. É uma possibilidade. Quando colocou o Edson Pedrão, percebi que ia entregar o jogo. A Ponte não entregou o jogo. É a opinião do Roberto César Santos. Eu respeito a opinião de todos, mas a Ponte não entregou o jogo. Tanto que a Ponte jogou pra empatar e pra ganhar o jogo. E o Edson não foi tão mal assim, não. Cara, e o Pedrão também não, pô. O Pedrão no primeiro gol, eu vou falar uma coisa pra você, viu? Eu falei que ele pulou, mas não pulou coisa nenhuma. Ficou assistindo o lance, né? Mas, cara, o Pedrão pra seguir carreira vai ter que seguir carreira fora da Ponte Preta. Não adianta. Deu pra perceber o desinteresse no jogo de hoje, quando colocou 4 zagueiros no segundo tempo. Ele colocou 4 zagueiros, mas ele mandou um monte de gente lá pra frente, viu, Carsten 10? Glaucinei Silva. Só que quando a Ponte ganhou, né? Por exemplo, no jogo do derby, Ponte e Guarani, ele enfiou zagueiro e lateral. A Ponte ganhou o jogo. No jogo contra o Náutico lá, o final do jogo, a Ponte termina com um monte de zagueiro e lateral. A Ponte ganha o jogo. O Marcelo Fernandes faz isso, cara. Hoje deu errado, mas... Eu não entendi a mensagem do Glaucinei. O Rafão, devolva o Pacheco pro Guarani, então. Wilson da Rocha, Diego, Silva e Elvis, sim, mas o time inteiro poupar? O Carlos Lemos falou que fui e não aguentou ouvir as nossas falácias aqui. O Macaquina Mortífera. Tchau, Matozinho. E eles que corram atrás, problema zero nosso. Não, a Ponte precisa pelo menos empatar, né, Macaquina Mortífera, pra não correr o risco de ficar fora da final. Ricardo Monteiro, o pensamento tem que ser grande, pensar em ser campeão e não só subir. Tá, mas peraí, tá certo. Se o Guarani vencer, tá bom, o Guarani vai pra final, vai zoar com a Ponte Preta, tá certo. Mas, cara, quem subiu? Já. Ponte Preta. Então, cara... Jacir Ferreira, fica uma pergunta, a Ponte vai querer ajudar o Guarani a se salvar ou vai querer ir pra final? Ninguém vai querer ajudar ninguém. Ninguém vai querer ajudar ninguém, velho. Se não valesse nada pra Ponte, a Ponte ia querer ferrar o Guarani. Velho. E vice-versa, tá? O Rafão tá dizendo, o Guarani perdeu porque o atacante foi expulso. Hoje foi a mesma situação. Marcos Oliveira, boa noite, chefe. Marcelo e Frank, o time jogou razoável, mas esse lateral direito de hoje é muito fraquinho. Eu gosto do João Gabriel, mas ele já jogou mais, tá, gente? O Nero 1, Kevin foi uma decepção. Kevin, não é Kelvin, né? É Kevin. Parecia perdido no jogo. Ele deu umas claudicadas mesmo, viu? O Edson Cláudio pergunta se o salário foi pago. Não todos os meses, mas... Parece que tá... Caiu alguma coisinha na conta. Caiu alguma coisinha na conta, assim, na sexta-feira. Bicho, por exemplo, foi pago também. E alguns salários aí do mês de junho. Depois de tudo que aconteceu, podemos agradecer a Deus. Subimos, Ponte Preta. Eu acredito, Edson Cláudio. Realmente, a Ponte Preta ela foi ao contrário de tudo que dizem aí os entendidos de futebol, que tem que ser feito para as coisas darem certo, né? Foi uma bagunça fora do campo a Ponte Preta. E às vezes até dentro do campo também. Mas na reta final, no quadrangular final, a Ponte sobrou. A Ponte sobrou. Tanto que a Ponte pode escolher o quinto jogo, jogar com um time com 3 titulares, ó. E assim, cara, eu não sei Quinta rodada do quadrangular final. E eu não sei por que vocês estão assustados com isso. Porque, cara, a Ponte faz isso, o Guarani faz isso. O Guarani não fez isso hoje porque o jogo contra o Náutico era decisivo. Até esse jogo contra a Ponte, o jogo mais decisivo do Guarani era o jogo de hoje.
Porque se o Guarani perde pro Náutico, ele não ia depender só dele, né? Mesmo ele vencendo, se o Náutico vencesse, por exemplo, o Náutico classificaria. Isso. E assim, se o Guarani ganha hoje do Náutico, o Guarani iria a 9 pontos, certo? Isso. 9 pontos. Não estaria matematicamente classificado. Por causa do Brusque. Por causa do Brusque. Mas aí, qual é a participação da Ponte para ferrar o Guarani nessa? Porque não foi a Ponte que empatou com o Náutico em casa hoje. Foi o Guarani que empatou com o Náutico em casa. Tudo depende do ponto de vista. O Guarani não fez o trabalho dele. E aí, cara, a vitória da Ponte pro Guarani, pra mim, foi bom. Depois do empate contra o Náutico. A derrota da Ponte pro Brusque, pro Guarani foi ótimo, perfeito. O Edson Cláudio tá dizendo que vem mala pra Náutico e Brusque. Os dois precisam vencer, cara. Não tem mala aí, não. Mala o quê? O Rafão... Elvis e Diego Torres no mesmo time. Fechava. Muito bem. Eu tenho um intervalo para pagar, né, amigues? Muito bem. 21 horas e 59 minutos. Daqui a pouquinho serão 10 horas em Campinas. Verdade? Já. Nossa senhora. Se você não fala isso, a gente não sabia, né? Muito bem. Para concessionária Sim, Restaurante do Dadá, Hipercap Brasil, Clube Concórdia, Placar ao Vivo e Casa do Perfurador, tem tudo para seu poço artesiano. Mande mensagem pra gente, hein? Aqui no nosso chat no YouTube. Se pintar a entrevista coletiva do Marcelo Fernandes, Sim. a gente vai colocar no ar. Sim. Mas por enquanto nada. Isso, tem as notas do jogo. Tem as notas do jogo, então eu vou pro intervalo. Já eu volto com as notas do jogo. Não vamos eleger o melhor da Ponte, porque a Ponte perdeu. E tem mais passagem aqui também, na opinião do nosso torcedor. A meta 24K hoje de inscritos no YouTube. Se acontecer isso, a firma vai pagar o cachê dobrado para todo mundo. Mensagem de Arthur Eugênio. Tá? A firma paga cachê dobrado para nós aqui. Tem algumas que trabalhamos. respostas do Marcelo Fernandes. Eu vou passar lá pro Felipe Marques. Então posso chamar o intervalo? Pode. Ô Felipe, então solta o intervalo aí e daqui a pouco a gente volta com o professor Marcelo Fernandes. Futebol Interior. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Autolândia. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. No coração de Campinas, são quase 100 mil metros quadrados de natureza, esporte e tradição. O Clube Concórdia tem tudo. Academia de alto nível, montada pelo Zé Roberto, técnico da seleção feminina de vôlei. Escola de futebol pulo, piscinas incríveis, inclusive uma com 1 milhão de litros. Ginásio de ponta, escola de tênis, beach tênis, sauna, artes marciais, hidroginástica, natação infantil, adulto e muito mais. Eventos com bandas renomadas no nosso salão de festas. Quer fazer parte? Chame no WhatsApp 19 996 98 45 79. Rodovia Doutor Heitor Penteado, na entrada de Souzas. Siga nas redes sociais @Clube Concórdia Campinas. Clube Concórdia. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital de Amor. Através do novo Hipercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quero
milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Casa do Perfurador Campinas tem tudo para seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu? Chegou. Telefone WhatsApp 19 25 14 11 71. Rua Lauro Vanucci 98, no Santa Cândida, em Campinas. Acesse casadoperfurador.com, no Facebook e no Instagram. Casa do Perfurador tem tudo para seu poço artesiano. Futebol interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol interior, no portal do Brasil. Futebol interior. Futebol. Estamos apresentando Fim de Jogo. Marcelo Corsato. Eu e você e eu e todo o timaço do Portal Futebol Interior, também na Valinhos, Valinhos FM, a voz da nossa gente, nesse sabadão, 4 de outubro de 2025, para Casa do Perfurador Campinas, tem tudo para o seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado, do jeito que você merece, tá bom? Pediu, chegou, 19 25 14 11 71, telefone e WhatsApp, 19 25 14 11 71, Rua Lauro Vanucci 98, aqui em Campinas, terra de Ponte Guarani. Casa do Perfurador tem tudo pro seu poço artesiano. O internauta que falou aqui da mala, ele fala que a mala seria, no caso, para Ponte vencer o Guarani, mas eu acho que é gastar dinheiro, o Náutico e o Brusque, com coisa errada, porque a Ponte precisa pelo menos empatar para ir para a final. A Ponte já tem um combustível natural dela, que é para chegar numa final. É isso que eu penso. Bom, vamos lá com o cronograma aqui do fim de jogo, dessa reta final. A gente vai agora com as notas do jogo. Depois tem a palavra do professor, algumas palavras aí do Marcelo Fernandes após a derrota da Ponte Preta. Aí, vamos ter... Ele responde 3 perguntas. Uma ele fala do derby, obviamente. Aí ele fala do jogo e também... sobre o campo que a Ponte Preta jogou hoje. Muito bem. Então, o senhor me interrompeu, mas eu lembro do que eu estava falando. Ainda bem, né? Eu estava falando do cronograma, né? Então a gente vai fazer as notas do jogo, você fala jogador e o Frank gabarita, aí depois a palavra do professor, aí depois a gente vai trazer o comentário final, a ficha técnica do jogo e os abraços para nossa audiência. Mas tem muita coisa boa ainda. 10 e 8 eu tenho que entregar às 10h30 lá na Valinhos FM, na Valinhos FM. Vamos lá então, Felipe Marques, trazendo aqui as notas do jogo. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Ô Frank, vamos lá então com as notas do jogo. Esse mistão Ponte Pretana aqui, vamos lá? Vamos, Carlos. Pedro Rocha, 2 gols e fez uma defesa. Nota 5, Carlos. Ele tá... O goleiro precisa jogar. Ele tá sem ritmo, né? Faltou um pouquinho de confiança. Também tô contigo, acho que o primeiro gol ele poderia ter feito algo diferente. Nota 5. João Gabriel? Não gostei. É que a gente não tem tempo, eu não gostei. Perdeu a oportunidade hoje. Tá há tanto tempo aí, hoje era a oportunidade dele. Nota 4. 4 para o Joãozinho Gabriel. O Anderson foi capitão do time. Meia dúzia. Edson. Meia dúzia. Kevin. O Kevin hoje bailou bastante, hein? Nota 5. Eu acho que o Kevin jogou menos do que o João Gabriel. O Kevin teve um lance lá do camisa número 17, o Clinton. Mas o João Gabriel não foi tirado para dançar, né? Não, mas o João Gabriel, Carlos, sai do lado falhou nas 2 jogadas. Esse é o problema. Vocês têm um ponto. Luiz Felipe. Partidaça do Luiz Felipe, hein? Nota 7. Tá jogando muita bola. Gustavo Teles, menino correu até quando deu, hein? Nossa, igualzinho, acho que no mesmo nível, para mim, nota 7. E o Serginho? Começou muito bem, Carlos. Elogiei muito a primeira etapa dele, caiu um pouco no segundo, mesmo assim uma nota 6. 6 para ele. Miguel? Miguelzinho vai ser realidade, hein? Gostei da partida dele. Jogador ousado, inteligente. Aquele gol da Ponte, ele fez aquele chute que o Valdívia fazia. Se você chuta o vento, é pra bola passar. Eu dei nota 7...
Nota 7 pro Miguel. Bruno Lopes saiu no intervalo. O Bruno já tinha falado, né, Carlos? Ele estava bastante claro o desgaste do Bruno. Dei nota 5. E o Diego Tavares? 7,5. Que partidaça do Diego Tavares hoje. Inclusive fez o gol. Vamos lá, entraram Ricardo Oliveira no intervalo. O Ricardo Oliveira não podemos dizer que apresentou muita coisa. Ficou lá, deu trabalho, mas eu dei nota 5 para ele, Carlos. 5. Aí agora vamos aqui, não de tempo de jogo, né? Mas os caras que entraram. Aí, meus amigos, vamos começar com os dois meninos. Lucas Emanuel. O Lucas Emanuel, nota 5 para ele, Carlos. Pedrinho. Deixa eu só ver o número da camisa do Pedrinho. 80. Número 80. Pedrinho, nota 5 também. 5, entrou batendo todas as faltas depois que o Serginho saiu. E aí os dois zagueiros, né? O Thiago Oliveira. Thiago Oliveira eu dei nota 6, viu, Carlos? E o Sérgio Rafael. Dei 5, por incrível que pareça. Não comprometeu em nada. Nem participou do jogo direito, né? E o Marcelo Fernandes, com um time que só tinha 3 titulares. Carlos, a Ponte, apesar do time alternativo, apresentou um futebol que eu particularmente gostei. Time equilibrado, jogadores que a gente não via jogar, que estavam aí. Eu vou dar nota 6 pro Marcelo hoje. 6 pro Marcelo Fernandes. Técnico da Ponte Preta, tá aí as notas do jogo. A Ponte perdeu. Primeira derrota do Marcelo Fernandes no comando na Ponte. 2 Brusque, 1 Macaca. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Roberto César Santos, ô louco. Kelvin, nota 1 ou 2, comprometeu, péssimo. Edson e Pedrão também horríveis. É a opinião aqui do Roberto César Santos. Lembrando que o Carlos tem as notas do Carlos no blog, no portal Futebol Interior. Daqui a pouquinho vai estar lá. Ricardo Só Monteiro. pra lembrar que o nome do lateral da Ponte é estranho, é esquisito, né, pra muita gente, mas é Kevin. Não Kevin. tem o L, tá? Eu que falei errado aqui, ele escreveu certo. É Kevin, não Kelvin. Muito bem, agora vamos pegar a palavra do Marcelo Fernandes. Ele fala para os coleguinhas, né? Ele manda algumas respostas. Foi perguntado pelos coleguinhas da imprensa campineira. E o professor Marcelo Fernandes, que conhece sua primeira derrota no comando da Ponte Preta depois de 7 jogos. Na oitava partida, né? 6 jogos, 6 primeiros jogos, 6 vitórias. Empata contra o Náutico na 7ª e na 8ª derrota conhece a primeira derrota. Na 8ª partida, a primeira derrota. Então vamos lá, Marcelo Fernandes, solta a voz, treinador Ponte Pretano. Boa noite, prazer falar com você. Não tem projeção, a gente trabalha jogo a jogo, viemos aqui, fizemos uma partida muito, muito vibrante, guerreira demais, jogadores que não vinham jogando e deram conta do recado. Estou muito, muito triste pelo resultado, mas feliz pelo grupo de atletas, pela entrega com a camisa da Ponte Preta, nada diferente daqueles que vem jogando mais no campeonato. E quanto ao derby, é um jogo que todo mundo sabe, é um derby da cidade, um derby importante, onde a gente tem que garantir a nossa vaga para a final e vamos trabalhar a semana inteira para conseguir um grande resultado. Tá. O gramado realmente ele deixa a desejar, né? Não podemos estar falando agora porque perdemos o jogo, mas já é uma situação que todas as equipes que vieram aqui tiveram muita dificuldade, né? Eu vi uma equipe da Ponte Preta muito aguerrida, uma equipe que procurou ao tempo todo tentar fazer por merecer o resultado da partida. Tomamos 2 gols, um no primeiro tempo e outro no começo do segundo, que nos abalou. Conseguimos fazer um gol muito belo, uma troca de passes nossa, bem trabalhada pelo nosso meio campo e ataque. Diminuímos, tentamos de todas as formas conseguir o empate e não conseguimos. Agora sim, acho que ganha todo mundo, perde todo mundo, aqui não tem falha individual, não tem nada. Alguns ajustes tem que ser feito, lógico que a gente vai corrigir, mas acho que eu estou muito feliz com o grupo de jogadores, triste pela derrota, mas muito feliz pela entrega dos jogadores que fizeram hoje no jogo aqui. Campo difícil, um campo muito duro, jogadores que também no banco não podiam ter entrado por estado de gramado, a gente não podia perder jogador para a última rodada, e agora vamos descansar, trabalhar a semana forte para fazer um grande jogo contra o Guarani e conseguir nossa classificação para a final. Ele fala na primeira resposta a respeito do derby, agora ele começa falando do campo, né? Ele analisa e começa falando do campo, que o campo é difícil, e a resposta a respeito do gramado. E agora, nessa última resposta, ele vai analisar mais a fundo o jogo. Vamos conferir. Quanto à partida, sabíamos que ia ser um jogo difícil, um gramado que dificulta muito, mas a projeção nossa foi realmente de não perder jogadores para a rodada final, que é o derby em casa, né?
Fizemos a estratégia, graças a Deus, e saíram todos inteiros. A questão dos zagueiros é o que nós tínhamos no banco realmente, foram os meninos que entraram. E de final precisamos colocar os zagueiros, até porque ficamos numa linha de 3 zagueiros para liberar o Tavares por um lado e o Kevin de outro, né? E depois a entrada do outro zagueiro foi para adiantar o Thiago, que já fez a função de volante também. Tentamos de todas as maneiras empatar a partida. O Darley no banco e o próprio Rodrigo, o campo não tinha condições para eles, né? Que seria um risco muito grande, o Darley vindo de contusão e o próprio Rodrigo também vindo de semanas fortes. Ele teve parado muito tempo por causa do joelho, a gente não podia arriscar, pois tem um jogo difícil no próximo sábado e que a gente tem que estar com todo mundo à disposição. E, cara, estou muito feliz pelo time, triste pela derrota, mas pela entrega dos jogadores. O nosso grupo, todo mundo sabe, a gente comenta aqui, e perdemos jogadores e não pudemos repor, né, por circunstância de transfer ban. Mas, cara, estou muito feliz pela entrega dos jogadores, tentamos a todos os custos conseguir o empate, não conseguimos, e agora trabalhar a semana com todo o grupo à disposição para que a gente faça um grande jogo e consiga a nossa classificação para a final. Tá aí então a palavra do técnico Marcelo Fernandes, da Ponte Preta. Ele explica por que não usou o Rodrigo Souza e por que não usou também o zagueiro, né? O Darley. O Darley Santos. Aí alguém pode... mas por que levou, né? Também. Não é uma pergunta que a gente poderia... Eu não tô falando. A Ponte descartou o jogo porque monta um time com 3 titulares Talvez e tinha gente no banco de reserva que não podia jogar. Mas tem jogador? Mas tem jogador pra levar também? Tinha, pô. Ficou um monte aqui em Campinas. Não, mas um monte aqui em Campinas. Fala um monte. Que poderia estar no banco de reservas? Lucas Cândido poderia estar no banco de reservas. Lucas Cândido tá machucado. Bom, o Léo Oliveira eu sei que tá machucado. O Lucas Cândido eu não sei. O Elvis, por exemplo, podia estar no banco. Cara, levar o Elvis pra quê? O Elvis tá com problema familiar, cara. O Toró podia estar no banco. Cara. O Toró tá estafado, gente. Mas... Gente, então, aí leva jogador que não pode entrar. Então, vamos lá. A Ponte sabia a Ponte sabe o que tá fazendo. A Ponte sabe o que tá fazendo. Assim, tá dando tudo certo. Eu não tô criticando. Só tô dando um dado aqui. A Ponte descartou esse jogo, meus amigos. Como sempre faz em jogos pré-derby que não vai fazer muita diferença. A Ponte, ó, deu de lado, de canto pra esse jogo hoje. Vamos lá, então. Frank, analisa aí rapidinho a palavra do nosso professor Marcelo Fernandes, que conhece a primeira derrota no comando da Ponte. Seria muito bom se pudéssemos disputar uma competição sem perder nenhum jogo. Isso é muito difícil, uma hora ele iria acontecer. Penso eu que veio num momento adequado, num momento onde é possível a derrota. E o que ele falou, Marcelo, é tudo que a gente está falando aqui. Ele precisava poupar o elenco, ele precisava poupar, rodar os meninos, que é o que a Ponte tem. E ainda compôs o banco com alguns outros jogadores, porque como o Carlos estava lembrando aqui, nós tivemos o derbinho dos meninos. Então não pôde trazer mais garotos. Senão ele com certeza teria trazido outros meninos, porque tinha jogador no banco que não tinha condições. Em relação à partida, eu tô com ele também, o Marcelo. Eu também gostei da partida da Ponte. Teve alguns erros? Teve. A gente precisa falar. O João Gabriel, para mim, falha, mas assim, clamorosamente nos 2 gols. Agora o segundo foi pior, porque analisando aqui a jogada, e eu sei que o Carlos, depois, provavelmente na hora da macaca, a gente vai ver esse lance. A jogada quando começa do lado direito, Marcelo, em cima do Kevin, e a bola é cruzada, observa na hora que a bola vai ser lançada para dentro da área. O João Gabriel tá parado olhando a bola jogada aqui embaixo. Ele não olhou em momento nenhum a colocação dele e o posicionamento se tinha alguém perto dele. Nesse momento, quando ele assustou, a bola estava em cima dele e o Guipira estava empurrando para dentro do gol. Então, assim, por isso que eu acho que é um resultado normal em Brusque, mas que a Ponte poderia ter conseguido um resultado muito melhor, porque jogou muito bem. Fez uma partida muito boa. A gente foi agraciado aqui, ó, em ver, encher os olhos com a atuação do Miguel. O Diego Tavares foi muito bem. Serginho, Luiz Felipe, o Gustavo Teles. E eu não entendo a implicância da torcida com o Edson. Eu não vi falha nenhuma do Edson no jogo. Agora, uma coisa a gente tem que colocar aqui, né? Aquele futebol de resultado, né? Extremamente defensivo que a Ponte tinha com o nosso glorioso Alberto Valentim.
A Ponte Preta do Marcelo Fernandes, hein? A Ponte perdeu. E assim, eu sou resultadista futebol clube. Eu prefiro jogar mal e ganhar, sabe? Sempre assim. Mas vamos combinar que a Ponte hoje tentou. A Ponte em nenhum momento jogou atrás do Brusque. Pelo contrário, a Ponte propôs o jogo. Não deu certo, mas a Ponte propôs o jogo. É um outro time, né? Um outro estilo de jogo totalmente diferente aí. Dá pra gente colocar isso. E deixa eu só fazer uma correção. Eu tava puxando pela memória aqui. Os 2 jogos que o Pedrão joga, a Ponte perde, né? Não foi contra o CSA, não, que ele jogou. Isso, foi contra o Caxias. Contra o CSA, inclusive, o Diego Silva fez Diogo Silva fez o gol de pênalti, né? Que deu a vitória pra Ponte. Então foi contra o Caxias. Nos 2 jogos a Ponte perde. É isso, muito bem. São 10 da noite, mais 21 minutos para Casa do Perfurador Campinas, concessionária Sim, restaurante do Dadá, Hipercap Brasil, Clube Concórdia e placar ao vivo. Agora a gente tem o comentário final. Tá, só para lembrar, o jogo contra o Caxias foi o pré-derby, né? Foi o pré-derby. Da primeira fase. Né? E que eu achava também que era um jogo importante que valia a liderança da competição. E temos a ficha técnica do jogo. Vamos fazer o seguinte, Felipe, com o comentário final. O Carlos comanda esse comentário final, lembrando que você vai conferir agora ao vivo no YouTube na Valinhos FM, mas ele vai ficar gravado também no YouTube. O comentário final dessa vitória do Brusque e a derrota da Ponte Preta. O Carlos vai comandar o comentário final. Brusque 2, Ponte Preta 1. Agora o comentário final. Carlos Corsato. Fato, eu sou o Carlos Corsato. Transmitimos aqui nos canais Futebol Interior a vitória do Brusque para cima da Ponte pelo placar de 2-1 na 5ª rodada da segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro. Ponte Preta que conhece a sua primeira derrota no comando do técnico Marcelo Fernandes. Macaca já subiu, mas agora para a última rodada tudo em aberto, né? Inclusive a vaga para a final da Série C do Campeonato Brasileiro, porque a Ponte vai precisar de pelo menos 1 ponto contra o Guarani para garantir a vaga. Vai jogar contra o Guarani. Se o Guarani vencer, além do acesso, consegue também a vaga para a final da Série C do Campeonato Brasileiro de 2025. Estive ao lado do Frank Francisco e do Marcelo Corsato. Começar com o Frank aqui. 2-1, vitória do time do Brusque. A Ponte jogou com um time totalmente alternativo, só 3 jogadores que vinham sendo titulares no time principal. Mesmo assim, deu trabalho pro Brusque, né, Frank? Sim, Carlos, deu liga, né? A Ponte fez uma partida... Pra mim, vamos falar, se tivesse justiça no futebol, o resultado mais justo hoje seria um empate. A Ponte jogou uma boa partida. Há que se contar as oportunidades que teve o Brusque, as intervenções que o Pedro Rocha foi obrigado a fazer e as que o goleiro do Brusque teve que fazer. A Ponte exigiu o tempo todo. Mas assim, hoje, volto a repetir, era um resultado que podia acontecer e que não iria nos afetar. A derrota veio num momento muito bom. Então, acaba aquele negócio de agora tá com 8 jogos e não perdeu nenhum. Não, acabou esse negócio. Começa tudo de novo agora daqui pra frente. Marcelo tá indo bem. Tô muito feliz com o trabalho de base da Ponte Preta, Carlos. Isso tem que ser ressaltado, hein? Os jogadores com potencial. E no mais, galera, um abraço, um beijo do gordo, e até a hora da macaca. Você que nos acompanhou aí, avisa a macacada. Segunda-feira tem hora da macaca, curte lá. E aí, Corsato, estamos aqui no nosso comentário final aqui dos canais de Futebol Interior. A Ponte Preta perdeu para o Brusque pelo placar de 2-1. O que você achou do jogo? Achou que foi justo o resultado? Esse time alternativo que a Ponte Preta colocou em campo hoje? Justo não foi, não. O Frank falou tudo. Para mim, o resultado mais justo seria um empate, né? Mas o Brusque foi mais eficiente, fez os 2 gols, né? Aliás, o segundo gol no comecinho do segundo tempo, com o Guilherme Pira, ex-Ponte Preta. A Ponte Preta agora precisa do empate para ir para a final, mas já subiu para a Série B. E o Brusque agora volta com tudo aí para tentar essa vaga, né? Torce contra o Guarani, contra a Ponte Preta, precisa vencer o Náutico, e aí se o Guarani não vencer a Ponte Preta, sobe o Brusque e o Guarani fica. Enfim, um jogo muito importante
para o Brusque, para a Ponte Preta também, mas a Ponte levou só 3 jogadores no time titular, jogadores que eram titulares antes desse jogo contra o Brusque. Alguns jogadores que foram para o banco não poderiam nem entrar no jogo, né? Então a Ponte Preta sabia o risco que estava correndo, apesar de não ter feito um mau jogo não, mas sai com a derrota e o Brusque sai com 6 pontos na competição e continua vivo dentro do Campeonato Brasileiro da Série C para tentar voltar, Carlos, para a Série B na próxima temporada. Essa rodada, a quinta, que trouxe Guarani 1, Náutico 1, Brusque 2, Ponte Preta 1, deixa todo mundo na briga, né? No grupo B da competição. Por quê? Porque a Ponte já subiu, tem 10 pontos. Guarani tem 7, é o segundo colocado. O Brusque agora tem 6 pontos, assumiu a terceira colocação. O Náutico tem 5, mas Guarani, Brusque e Náutico jogam a última rodada, todos com chances matemáticas de conseguirem o acesso para a Série B em 2026. Uma vaga é da Ponte, a última rodada. Iremos definir o último classificado deste grupo para a Série B do ano que vem e também a última rodada vai definir quem vai fazer a final com um integrante do outro grupo, Grupo A, desta Série C na segunda fase do Campeonato Brasileiro. Esse foi o comentário final. Comentário final. Muito bem, 10 da noite mais 26 minutos. Vamos lá, antes do Frank dar o tchau dele, né? Vamos com a ficha técnica do jogo. Esse jogo que trouxe aí a quinta rodada da Série B do Campeonato, da Série C do Campeonato Brasileiro. O Carlos Corsato transmitiu com o Frank, comigo, com o nosso Felipe Marques. O segundo jogo, né? Porque fizemos também, a primeira partida foi o jogo entre Guarani e Náutico com a equipe do Portal Futebol Interior. Solta a vinheta, Felipe. Ficha técnica do jogo. Carlos Corsato. Transmitir a derrota da Ponte, 2-1 para a equipe do Brusque. A Ponte de Pedro Rocha no gol, João Gabriel, Wanderson, Edson e Kevin. Luiz Felipe, Gustavo Teres e Serginho, Miguel, Bruno Lopes e Diego Tavares. Entraram na Ponte Preta o Thiago Oliveira, o Lucas Emanuel, o Pedrinho, Sérgio Rafael e o Ricardo Oliveira para saídas do Miguel, Bruno Lopes, Serginho, Gustavo Teres e também o João Gabriel, Marcelo Fernandes, o treinador da Ponte. O Brusque de Matheus Nogueira no gol, Matheus Pivô, Alemão, Jean Paul e Alex Juan. Meio campo do Brusque com Bernardo, Mangabeira e DG. O ataque com Guilherme Pira, Olávio e Clinton. O técnico Bernardo Franco do Brusque fez 4 alterações, né? Ele tirou o Bernardo, o DG, o Olávio e o Clinton para as entradas do Biel, do Douglas, do Thomas Costa e também do Roberto nesse time do Brusque. Árbitro Rafael Rodrigo Klein, do Rio Grande do Sul, de 35 anos, auxiliado pelo Jorge Eduardo Bernardi e o Maurício Coelho Silva. VAR Marco Aurélio Augusto Fazecas Ferreira. Bom, os gols do jogo: DG marcou a 20 minutos do primeiro tempo, 1-0 para o Brusque. A 30 segundos do segundo tempo, Guilherme Pira cutucou a bola para o fundo da rede, 2-0 para o Brusque. E o Diego Tavares, a 3 minutos do segundo tempo, diminuiu para a Macaca, placar de 2-1. Bom, o Thomas Costa e o Douglas foram amarelados, mais o Mangabeira, 3 cartões para o time do Brusque. Para a Ponte Preta, o Serginho tomou cartão amarelo no time da Macaca. Foram 4 cartões. Público 1.792 para uma renda de 24.420. Esse é o 9º jogo na história entre Ponte Preta e Brusque. A 4ª vitória do Brusque neste confronto, né? Dos 9, são 4 vitórias do Brusque, 4 vitórias da Ponte e um empate. Tudo igual, né? São 12 gols agora para a Ponte Preta no confronto contra 10 do time do Brusque. O Brusque ainda segue vivo na competição, foi a 6 pontos. A Ponte segue na liderança com 10 pontos ganhos neste grupo 2 desta segunda fase na Série C deste Campeonato Brasileiro. Ficha técnica do jogo. 10 da noite, mais 29 minutos para concessionária Sim, Restaurante do Dadá, Hipercap Brasil, Clube Concórdia, Casa do Perfurador, placar ao vivo e Portal Futebol Interior. Fim de jogo aqui na Valinhos FM, também no Portal Futebol Interior. Frank,
seu destaque final neste jogo que a Ponte Preta perdeu pro Brusque e agora tem o derby 212 no próximo sábado. Bom, meu destaque aqui é para os garotos que a Ponte está lançando, tá? Para quem reclamava que a Ponte não investia na base, que a base estava abandonada, tá aí a resposta para o pessoal, né? Vamos só olhar quem entrou em campo, quem tem entrado, foram gratas surpresas. Nossa, Miguel é um jogador que merece toda a atenção, extremamente habilidoso, inteligente, habilidoso, gostei muito. De praticamente todos os meninos que entraram. Gustavo Teles também um monstro, que partidaça. E deixar aqui o nosso convite para amanhã, 21 horas, Carlos. É segunda-feira. Segunda, 9 da noite. Eu tô achando que hoje é domingo. Olha aí, galera. Segunda, 9 da noite, hora da macaca. Vai lá, cola junto com a gente que vamos falar mais sobre Ponte Preta, abordar esse trabalho bacana da base que eu quero falar mais sobre ele. Valeu, gente. Um abraço pra vocês. Beijo no coração e um bom domingo. Esse Frank Francisco trazendo o seu destaque final. O Edson Cláudio fala que o Pedro Rocha é igual o Jandrei, goleiro que pertence ao São Paulo, mas está no Juventude emprestado. É bom goleiro, mas é chama gol. Silvio Seco tá com a gente, fala que o Marcelo Fernandes tem equilíbrio no jogo, nem é retranqueiro igual ao Valentim. O Carcem 10 tá com a gente, fala que contra o Noroeste a Ponte ganhou com o Pedrão e muitas reservas. Pré-derby do Paulistão. Neste jogo, Luiz Felipe e Bruno Lopes foram muito bem, eram reservas. Verdade. Pré-derby no Paulistão, a Ponte ganhou. A Ponte coloca time misto contra o Noroeste. Pré-derby na primeira fase contra o Caxias, a Ponte bota time misto, perde. E pré-derby contra o Guarani na fase final, a Ponte bota time misto e perde. Não, a Ponte ganhou. A Ponte perdeu hoje, pô. Ah, sim. A Ponte ganhou do Noroeste, perdeu pro Caxias e perdeu agora pro Brusque. Tá, mas teve o pré-derby no primeiro turno, né? No segundo jogo, que agora vamos pro terceiro derby. Ponte joga contra o Londrina. Ponte ganha o jogo do Londrina, lembra? Ponte ganhou do Londrina. Foi o último jogo na primeira fase. Na segunda fase, o jogo era contra o Guarani. Mas não estava definido que ia ser contra o Guarani. Não, mas a Ponte fez um pré-derby. Não, peraí. Aí você... Não. Nesse ainda não estava definido. Mas conta como pré-derby o jogo do Londrina. Sim, mas não botou time reserva. Aí foi outra coisa. Era a final, a Ponte estava classificada, mas dependendo do que fosse, o Guarani não ia cair no grupo da Ponte, né? Tem que ver a posição do Guarani para ver se ia ser mesmo o primeiro jogo, o pré-derby. Enfim, não complica, Carlos, não complica. Bom, são 10 da noite, mais 33 minutos. Você já falou muito, Carlos, e na segunda-feira você vai falar mais na Hora da Macaca, lá no YouTube Hora da Macaca, mas quero o seu destaque final aqui nessa nossa transmissão. É isso. Depois da rodada, o derby número 212 vai ser um dos mais importantes da história. Vitória da Ponte, possibilidade de o Guarani não conseguir o acesso, né? Dá a possibilidade do Guarani subir com derrota? Sim. Se a Ponte ganhar do Guarani, o Náutico ou o Brusque eles não podem ganhar, ou seja, tem que dar empate no jogo. Se der empate, o Guarani sobe mesmo com derrota. Mas vai ser o mais importante. Por quê? Se a Ponte ganha do Guarani, né, a Ponte vai para a final e pode atrapalhar a vida do Guarani, o acesso do Guarani. Se o Guarani ganha da Ponte, além de subir, ele ainda vai para a final da Série C eliminando a Ponte Preta. Ou seja, o derby tomou muita importância, lembrando que o derby vai acontecer no sábado, 5 da tarde no Majestoso, com um público só de ponte pretanos, né? Só de ponte pretanos no primeiro turno deste quadrangular final, só bugrinos, 19 mil torcedores, e agora só ponte pretanos no estádio da Ponte Preta no próximo sábado. Aliás, a rodada da Série C toda às 5 da tarde no próximo sábado, com cobertura aqui dos canais de Futebol Interior. Na segunda-feira tem Hora da Macaca lá no YouTube. Eu, Marcelo e o Frank esperamos você às 9 horas da noite. Que Nossa Senhora do Majestoso nos abençoe e ilumine. Um abraço do tamanho do Majestoso para você. Bom final de semana e até segunda. Tchau. Muito bem, Carlos Corsato transmitiu o jogo ao lado de Frank Francisco, que foi o comentarista, o Felipe Marques na mesa de som, sempre, né, com a direção geral do Arthur Eugênio e também do Elcio Paiola, agradecendo a rapaziada da Valinhos FM que ficou junto com a gente também, lembrando que na partida
primeira da nossa transmissão de hoje da Sezona. Guarani e Náutico empataram pelo placar de 1-1. Daniel Farias deu o recado no portal Futebol Interior ao lado do Vladimir Catarino e também do Pedro Lino. Muito bem, lembrando que amanhã, no outro grupo do quadrangular final, teremos os 2 jogos. O Floresta pega o Londrina. Aqui quem subir garante o acesso e o São Bernardo encara o Caxias. Para você que ficou junto com a gente aqui no YouTube, na Valinhos FM, eu, Marcelo Corsato, em nome de toda a nossa equipe, agradeço demais o seu carinho, a sua audiência e a sua companhia. Aquele abraço, excelente noite de domingo. Já era, até a próxima. Tchau. Na Rádio Futebol Interior, você ouviu Fim de Jogo. Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior. A rádio que respira futebol.